aqui? Aê. Não se preocupem por ser ao vivo, eu sempre vou conversando com o Claudinha, né? Estamos aqui no mais um episódio do Empreendedor Interior, esse 39º, hein? Quem diria, hein, Claudinho? Chegar ao 39º episódio, né? É fácil começar, é difícil manter, né? Continuar. E hoje eu tô com pessoas que conheci em janeiro, na inauguração do novo espaço delas, que é a Bárbara Fontoura e Kátia Kiel. Eu sempre falo Bárbara primeiro, agora sentar invertido para me confundir, viu? É correto, né? E sejam bem-vindas, viu, Bárbara e Kátia, e quero que vocês... Vamos conversar um pouco sobre essa história, né, da atividade de vocês, e um pouco sobre a especialidade, sobre a cerâmica também. Então, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. E, Claudinho, vamos colocar o recado aí. Então, primeiro a Filtratemp, que é a empresa especializada em assistência técnica para piscinas. Então, se você quer manter sua piscina sempre em perfeito estado, conte com quem entende do assunto. Também oferece soluções para aquecimento de água para banho e para piscina. Isso aí, Claudinho. E sobre o registro de marca. Então, a Ercom Marcas ajuda a você proteger o que é seu. Se você ainda não registrou, não perca tempo. Só é dono quem registra. Chama no WhatsApp, faz uma pesquisa de viabilidade e a gente tem condições especiais para quem é MEI e pessoa física. Certo, Claudinho? Então, tem um pessoal acompanhando a gente através do Facebook e também do YouTube, né? E a gente está aqui para responder, né, algumas perguntas que eu já tinha formulado e também se o pessoal fizer alguma pergunta aqui, a gente vai responder na hora. Vamos lá, o primeiro ponto aqui é uma que eu nunca coloco no roteiro. Primeiro, quem é Kátia Kiel? Quem é você? Eu sou formada em Direito, atuo no ramo jurídico, mas admiro demais a arte, a espontaneidade, a gastronomia, e isso foi fazendo com que o meu encontro com a Bárbara ficasse ainda mais especial e a gente conseguisse construir a história da Fontoura Kiel. Que legal. Eu achava sempre, se eu fosse só ouvir o nome, eu acharia que você é artista por causa do nome. Todo mundo pensa. Eu acho o nome demais. Kátia, que eu acho que a pronúncia é maravilhosa. A Bárbara é louca para roubar meu sobrenome. Eu vou roubar o sobrenome dela ainda. Ela disse que é dela e não tem mais jeito. Tem uma sonoridade. Eu também faço um pouco de cerâmica, é que eu realmente não tenho esse dom, né? Para mim é mais... assim, mais esforçoso, né? É uma coisa mais não tão natural como acontece para ela. Que legal. Mas tenho um apreço muito grande pela gastronomia, já estudei culinária também, então tem o meu lado. Todo mundo tem, né? E você, né? E quando fala do seu nome, eu lembro da Tomi Otaki, por exemplo, eu lembro Sim, da pronúncia, né? Do ritmo, né? Da sonoridade, é uma coisa... Por isso que eu sempre, desde o começo, eu falo, nossa, e Kiel, eu nunca... Todo mundo lembra do Kiel do K-I-L-L, né? E do jeito que escreve. Mas depois que eu peguei a comunicação, fui escrevendo certo. E você, Bárbara Fontoura? Eu sou ceramista, sou cozinheira e sou arquiteta. E acho que é só isso, de tudo. Eu queria já, antes então te interromper, o que você preenche na ficha do hotel quando coloca a sua profissão? Eu coloco arquiteta, na verdade, né, que é minha formação. Mas eu falo que a gente é de tudo um pouco, né, porque quando a gente empreende, você não pode se limitar a nada. Então, o que vier a gente faz, né? Isso eu aprendi com empreendedorismo, assim. Na verdade, você não é uma coisa só. Eu sou compradora, eu sou florista, eu sou jardineira, então sou faxineira quando precisa. Então é tudo, né? Uma coisa que eu achei muito legal, Bárbara, quando eu li um livro que chamava O Generalista, Supera Especialistas, uma coisa assim, né? E o que eu fico pensando em alguém como você que tem
distintas formações ou apreços, ou até que eram hobbies e agora são profissões, e o quanto você consegue aproveitar. Eu imagino que você conseguiu aproveitar bastante, né, do conhecimento que você tinha, por exemplo, na arquitetura, com várias outras coisas que você foi desenvolvendo, né, porque desde do porta-ao-lado quanto da cerâmica, teve ali, claro, a sua influência, né? Sim, na verdade, assim, eu acho que isso até tem algumas um bate-papo anterior que isso, Sim. né? Mas eu devo a esse jogo de cintura que eu tenho para estar à frente da cozinha, da cerâmica, né? Pela Sim. experiência que eu tive fora, né? Sim. E isso me possibilitou o que for necessário fazer, a Sim. gente faz. Então ficou muito mais adaptável. Adaptável, exatamente. Multidisciplinar. Mas sempre assim, eu sempre coloco o impulso que a Kátia dá para tudo, assim, sabe? Tudo ela tá ali, ela fala, não, tudo ela apoia, né? Então eu Sim. acho que essa nossa parceria nesse sentido, Ela também é mais pé no chão? eu acho que ela é o pé no chão, na verdade. Eu dou uma viajada às vezes, assim. Depende, tem épocas que eu sou mais gastona, mais legal. aventureira, e ela é mais pé no chão. Não, Que acho que a legal. gente se... A gente tem um equilíbrio muito bom. Sim. Muito bom mesmo. É o segredo para dar certo coisas tão distintas, né? Que a gente vai citar aqui, né? Uma dessas partes, eu acho que é uma virada de chave, né? O período que você passou em Londres. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, né? Por que você escolheu a arquitetura? Na verdade, eu escolhi a arquitetura depois que eu voltei para o Brasil. Então, na verdade, eu já tinha a cerâmica já estava muito bem consolidada quando eu resolvi fazer faculdade. Porque mesmo acreditando na cerâmica, mesmo vendo o potencial, a cerâmica, antes não tinha um restaurante, tá? Sim. E a cerâmica, ela é um trabalho braçal. Sim. Então, eu sempre pensava, a gente tem uma coisa de pensar muito a longo prazo, assim, né? Sim. E eu sempre pensei, poxa, quando eu tiver um pouco mais de idade, talvez eu não consiga lidar com barro, né? Porque é tudo muito pesado, montar forno é pesado. Hoje a gente tem uma equipe, né? Mas até então eu não tinha equipe do tamanho da estrutura que a gente tem, né? Sim. Então, eu sempre gostei muito de arte, né? Só que viver da arte, né, como dizem, é um pouco arriscado, Então, e a arquitetura sempre foi uma coisa, eu acho que engloba muito mais, tem muito mais dinâmica, né, assim, o que você pode, as possibilidades, né, que trazem. Sim. Então, por isso que eu escolhi a arquitetura, por gostar muito de desenho, né, de volumetrias. Eu escolhi a arquitetura por isso. Que legal. E eu achei curioso, porque na minha cabeça você era arquiteta antes de conhecer a cerâmica. Muita gente pensa isso. Eu era artista, na você verdade. todo mundo pensa que a Kátia Eu era artista e você era só arquiteta. Nossa, é incrível quantas pessoas pensam que a Kátia é da cerâmica e eu sou do restaurante. Sim. Tem gente que olha assim e fala assim, ai, eu achei que era você. Uma decepção que você causa, assim. Não. Eu falo, não, mas eu também faço alguma coisinha. Não, eu fiquei muito... porque eu conhecia o trabalho de vocês, mas não sabia quem era quem, né? Uhum. Aí o Marcos que me falou, eu falei assim, ó, não consigo... Eu chutaria que você era a Bárbara, você era a Kátia. Mas uma coisa interessante os caminhos que você seguiu também, Kátia, sendo formada em Direito, né? Porque a gente pensa muito na burocracia, em todo esse trabalho formal, não pensa que você iria nem para o lado da gastronomia, nem para o lado artístico, né? Nem para o lado desse tipo de trabalho, né? Por que você escolheu o Direito? Então, a minha família não tem uma tradição no ramo do direito, né? Eu tinha um tio que ele era formado em direito, não exercia advocacia, e meu pai, ele era formado em direito, mas não exercia advocacia. E, na verdade, não foi a minha primeira opção. Eu era de exatas, eu sempre estudei processamento de dados, meu sonho era ser engenheira, e eu fui seguindo o meu sonho, mas por algumas razões, né, de ordem pessoal, aí eu acabei precisando mudar.
E só tinha esse vestibular. Sim. E eu fui, fiz, e eu fiquei encantada, apaixonada. E assim, me questionava como que eu não tinha escolhido direito, né? E eu tive uma vida profissional extremamente gratificante, tive muitos clientes, eu tive um desempenho muito bom. Mas eu tenho uma questão, eu tive um AVC quando eu era muito menina, e uma deficiência física, então eu tinha uma preocupação excessiva com o meu futuro. Sim. E eu via que na advocacia, que naquele tempo não tinha processo digital, não tinha nada digital, eu imaginei que eu ia enfrentar problemas com uma idade um pouco mais avançada. Sim. E aí eu comecei a focar muito em concurso público, né? Sim. E acabei vindo para Piracaia em razão do concurso. Exerço a minha profissão até hoje, amo a minha profissão, não existe nada que seja negativo com ela. Mas como é um serviço burocrático, eu trabalho num cartório, né? Sim. É extremamente exaustivo e muita cobrança, e muita perfeição. Comecei a sentir necessidade de extravasar isso de algumas outras formas e legal. Foi nesse momento que a Bárbara estava chegando, voltando para o Brasil e nós somos da mesma localidade, né? Nós somos nascidas em Cosmópolis. Que legal. E... Tenho família até lá. Mesmo? Que legal. Tem uma tia-avó que é muito parente nosso, minha mãe vai direto para lá. Que joia! Depois vamos falar sobre isso. E aí a Bárbara veio me visitar em Piracaia, que eu já estava estabelecida aqui. No minuto seguinte, ela quis morar em Piracaia, que acontece com todo mundo que visita logo, Piracaia. E daí a gente começou a procurar alguma coisa para ela se estabelecer ali. Sim. E eu vim a conhecer a cerâmica. E era uma questão que eu já tinha até, na época que eu estava prestando concurso, já tinha recebido recomendações assim de... dá uma pausa, para estudar, para de estudar, vai fazer alguma arte, mexer com planta. Tem um refresh ali, né? E foi nesse sentido que eu comecei a buscar, né, a cerâmica. E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo, assim, de uma forma até meio mágica. Que legal. E quem enxergou o potencial na cerâmica primeiro foi você, Bárbara, ou foi a Kátia? Então, na verdade, eu tinha... um dos cursos que eu fiz foi design gráfico e tinha uma matéria que era trabalhar com argila, né? Sim. E eu me encantei, porque mexer no barro sem comprometimento de ser uma encomenda, mexer por mexer, é terapêutico, né? Eu acho que é igual pisar na grama, né? Parece colocar a mão no barro. Às vezes o pessoal... Abraçar a árvore. Abraçar. Às vezes o pessoal fala, nossa, seu trabalho é uma terapia, né? Hoje você tem prazo, então peça história no forno, enfim. Sim. Então, hoje a gente trabalha com essa pressão, né? Mas eu tive... Quando eu falei para a Kátia, assim, eu conheço um pouco da cerâmica e, na verdade, a Kátia sempre, como eu falei no início, ela sempre foi uma apoiadora de tudo, assim, né? Sim. Então, ela pegou, a Kátia comprou o primeiro forno e o torno. E o torno. E a gente começou a fazer na garagem de casa, e a gente recebeu a primeira encomenda. E o negócio foi deslanchando, assim. Foi aí já nesse segundo ano da cerâmica que eu fui fazer a faculdade, né? Ah, que legal. Então, terminava o trabalho, era fácil que era na garagem de casa. Então, eu terminava o trabalho, pegava a van, ia pra faculdade. Caramba. E no outro dia tava na garagem de novo. E seguindo desse jeito. E assim, a gente deixava a garagem aberta de final de semana. Na verdade, foi a força das circunstâncias, assim, pra gente apostar na cerâmica. Porque ela foi tomando corpo, foi despertando interesses, né? Um dia, não sei como isso aconteceu, mas apareceu na nossa garagem um restaurante. Foi a nossa primeira venda para restaurante. E aí, assim, a gente abriu o olho para esse horizonte, né? Que é engraçado, né? Eu conheci a história de vocês e dá a impressão de que é meio óbvio isso, né? Mas não é, né? Às vezes você olha o restaurante, né? As pessoas, normalmente, elas fazem cerâmica, elas fazem escultura, o vaso, pintura, que é uma coisa legal, né? Que é a decoração de... E prato é muito raro mesmo. Todo mundo faz, mas hoje, assim, para usar... Hoje virou meio que moda, mas era bem incomum na época. Agora,
foi meio que as coisas acontecendo e a gente na garagem foi ficando incômodo, né? Aquele movimento dentro de casa e também... Por causa da poeira, né? Eu tenho uma dúvida em relação, inclusive tem um vídeo muito legal de vocês falando sobre o forno, né? Que era um investimento alto, né? E eu fico pensando, quando vocês começaram a fazer, como que você aquecia a peça sem um forno? Nossa! Eu levava na olaria. E inicialmente tem uma história. Tem uma história muito curiosa, assim. A gente não tinha o forno, né? Então eu levava numa olaria e por coincidência lá tinha algumas pessoas que trabalhavam. Essa história é a primeira vez que eu conto essa história, assim, porque e ela é muito linda e eu sou muito grata a essa pessoa. Eu levava a peça na olaria e sempre eu levava um bolo na olaria, né? E eu sempre tinha cabelo curto já, então, pra Piracaia, eu era muito diferentona, assim, E elas me olhavam, né, diferente, assim, né, sempre muito com certo afastamento, assim, sabe? Sim. Aí um dia, essa olaria fechou, aí eu já tinha comprado o forno, e eu liguei pro proprietário da olaria, eu falei, Carlinhos, você tem uma pessoa, e tinha uma pessoa em específico, assim, que ela tinha uma cara muito brava, assim, mas muito brava, e ela era a única que eu tinha um receio com ela, assim. E já até tinha conquistado todas as meninas, né, com bolinho, mas essa era sempre aqui, um pouco afastada, assim. E o Carlinho falou, olha, eu vou levar uma pessoa boa para você. Aí quando eu abri a garagem de casa, era essa pessoa, que hoje está quase 11 anos comigo. Braço direito da Bar. Meu braço direito, sou muito grata, Júlia. Toda a família maravilhosa. Aí o filho dela veio trabalhar também, a mãe dela trabalha com a gente, e, nossa, ela é demais, assim, eu falo que ela é uma das pessoas que a cerâmica, assim, ela veste a camisa mesmo. Caramba, que legal. Ela é maravilhosa. Não, e você citou o Claudinho, que está há muitos anos aqui, né? O Claudinho conhece muito bem o nazariano típico, que é muito parecido, né? Sim. Com o piracaense também. E tanto no jeito de falar, né? No jeito de falar, como nessa cultura mesmo, de desconfiar de tudo que é diferente, tudo que vem de fora, né? E quando a gente começou a fazer aqui também, né, Claudio, tinha muito esse julgamento de alguém de fora vir aqui e aparecer muito, falar muito, né? Então, é uma coisa que as pessoas uma certa estranheza, né? E essa é uma coisa que, então, quando você começou ali, eu imagino que era se hoje existe esse momento de você ter cuidado com a peça, se você tinha que transportar ela para o forno, e nessa parte que você estava na garagem de casa, né? Eu imagino que era mais complicado ainda, né? Nossa, era extremamente complicado. Sim. Fora que na olaria, como o barro que eles usam é vermelho, existia uma contaminação nas nossas peças. Elas não ficavam na cor que a gente queria. Tem toda uma problemática, mas era o que tinha, né? Não tinha questão de eles colocarem com tijolo. Então, o cuidado que eu tenho com a peça, colocar no forno, é um cuidado extremo para não lascar, porque até a primeira queima ela é muito delicada, né? Sim. E às vezes voltava a peça lascada, mas até então não era encomenda, então tudo bem. Ainda era um aprendizado e também, assim, além de... Não tinha um volume de produção tão grande como é hoje. Umas 10 peças, assim, né? Porque eu fazia sozinha até então, né? Então dá pra você controlar mais, né? Eu não fazia tanta produção, porque transportar, se fosse uma quantidade grande, seria mais difícil, né? Até que a gente, quando foi a primeira encomenda, nós já tínhamos o nosso primeiro forno, né? Então as coisas facilitam muito mais você conseguir iniciar e finalizar uma peça no mesmo ambiente, né? Do que que o transporte... sem estar queimado, que é a parte mais problemática para a peça. Porque só de ver no vídeo de vocês movimentando ela antes de estar... ali mesmo também me parece muito frágil, né? Depois que vai pelo forno, dá a impressão de que ela quebra muito fácil, né? Então, a cerâmica ela tem até um ponto interessante, assim. A cerâmica, ela tem... Eu acho que isso que... Quem começa a trabalhar com cerâmica, é isso que não cansa, porque não é monótono de maneira alguma. Todo dia, porque assim, a gente tem várias técnicas, tem várias temperaturas. Então, por exemplo, a gente trabalha com cerâmica de alta temperatura. O que é isso? São peças refratárias.
ela queima 1.300 graus. Então, a dureza dela, tanto que hoje eu fui passar um drill numa peça esmerilhadeira embaixo, Sim. você não consegue gastar um esmalte, porque ele fica muito duro. É vidro, né? ele vira Nossa, vidro. é igual o pessoal faz com azulejo, por exemplo, Sim, né? isso, Algo isso. tão... Claudinho sabe mais do que eu. Fazer um furo em casa, aquilo desgasta a broca, exatamente. acaba com a broca e não acaba com Então, o a gente negócio. tem a O cerâmica de esmalte baixo é vidro esmalte. mesmo. É um vidrado que a gente fala. Caramba. Mas a primeira queima que faz o biscoito, ele já é duro. Sim. Porque realmente a temperatura mais alta, né? No caso, o biscoito, você queima 980? 980 graus. É super baixo, assim, se você for ver, Sim. né? É que a gente tem duas, quando eu falei das várias técnicas, né? A gente tem a cerâmica de baixo esmalte e alta temperatura. O baixo esmalte, ele é queimado até 1.100 graus. O que é? Uma peça mais decorativa, um vaso, aqueles vasos meio coloridos que você vê. Na alta temperatura, eu não consigo fazer tanto detalhamento, né? Por conta da alta temperatura, Ele não ele suporta? ele funde, Ah, então ele se mistura. O esmalte Se eu mistura. fizesse, por exemplo, um olhinho, ele se fundiria o resto do esmalte, então não fica um É detalhamento. aquela coisa assim, você mistura o amarelo e o azul, vira o verde, né? Sim. Ali vai acontecer isso, não vai ficar um olho azul. Se ele tiver no amarelo, ele vai ficar um ponto verde. Então tem que ser algo mais rústico, mais artístico, assim, mais... Não dá pra fazer uma coisa tão delicada. Exato, Na verdade, a durabilidade, a toxicidade também, ela tem ganhos com a temperatura, né? Porque na temperatura sinterizam os materiais, então tudo se funde e se solidifica como se fosse uma pedra, você recria uma pedra. Legal. Né? É igual quando a gente tá forjando uma faca, né? A temperatura tempera ele, né? Isso, Então muda a dureza dele só de esfriar também. Muda a característica do material. Primeiro você aquece para moldar e depois você esfria para manter, né? Para ficar definitiva. A cerâmica é o mesmo processo. E esse processo, a diferença entre a baixa temperatura e a alta é que traz mais resistência para a peça, portanto é uma peça mais preparada para a cozinha, né? Aguenta a temperatura do forno, aguenta a temperatura de máquina de lavar a louça, micro-ondas, né? E ela fica 100% atóxica, porque ela volatizou todo tipo de gás que pudesse ser... Por isso que pode ir para micro-ondas, por isso que pode... por isso que é próprio para alimentação. Né? Então, e é uma coisa milenar, né? Porque é muito... E que nem vocês citaram, teve uma época que era algo rústico demais, né? Não era visto mais como algo elegante ou e foi se modificando, né? Ao longo do tempo, agora é uma coisa mais refinada, mais bonita, mais artística, né? É o mesmo material, né? É o mesmo processo, é a mesma história. Se transforma. É só a escolha mesmo de como lidar com aquilo, né? Que legal, a gente vai voltar mais para cerâmica, eu achei algo muito interessante, e na verdade eu nunca tinha ido, né, quando eu fui na fábrica de vocês, eu fiquei muito curioso, fucei em tudo, fui lá olhar os fornos, fui olhar agora tudo. Tá melhor, porque naquela ocasião, tava na inauguração, tava tudo meio suspenso, né? Agora você pode ir lá que vai estar produzindo, e é uma experiência muito interessante, porque as pessoas estão acostumadas a ir num ateliê, onde tudo é muito refinado, onde tudo é muito cuidadoso, né? Na recepção e tudo mais. Você não tem a mínima noção do que é uma cerâmica. Então, eu achava que conhecia um pouco também, até começar a entender o trabalho de vocês, né? Porque a gente vê a palavra cerâmica, a gente vê desde a caneca até no vaso sanitário, né? Mas não pensa muito como que é feito aquilo, né? Inclusive, alguma coisa que você já citou que é no filme Ghost, né? As pessoas se apegam a um trecho, alguma coisa, e acham que é simples, acham que é fácil, né? Ou então até não associa uma coisa com a outra, né? Que nem quando você falou, a partir do momento que você coloca esse verniz, que tudo, fica outra coisa. Eu já não vou pensar no barro que estava na sua mão, eu penso completamente outro. E aí que eu fui ver o tanto de profundidade, que nem quando vocês citaram a parede das perdas, né, que tem lá também, eu não imaginava que estragava tanto, que era tão... Justamente por você ter citado a resistência do material, eu não achava que era fácil, assim, sair do forno, ser fácil de você quebrar ela, né? Sim. Mas é uma coisa que... Tem que ter técnica, né?
É uma coisa que eu não imaginava que era tanta coisa. Eu achava que era uma coisa muito mais rústica, né? Muito mais... Não, é bem detalhado. Porque isso, quando a gente olhava a caneca, eu não pensava que era a mesma coisa. Né? Não pensava... Achava que era só numa escala muito industrial, numa coisa como a Nadir Figueiredo, que era uma empresa muito grande, Sim. que ia fazer alguma coisa nesse sentido, né? Com fornos, coisas gigantescas, né? Não, Depois que você entra pro mundo da cerâmica, assim, você fica... A gente brinca quando a gente faz aula, porque depois que eu voltei, a gente começou a cerâmica na garagem de casa, a gente foi fazer um pouco de torno, né? Pra levar pra Kátia conhecer também, né? E eu não tinha tanta experiência no torno. Depois que você entra, a gente brinca quando o bichinho pica. Porque é demais, você vai tendo curiosidade para aprender. Porque você vê a cerâmica, só que você vê diversos tipos de queima. Você fala, poxa vida, mas essa queima aqui é diferente do meu. A gente usa um padrão que é tudo muito clean, né? A gente não tem muito... Eu acho que o detalhe maior que a gente tem na nossa peça são as pintinhas, né? Que é isso, a característica do barro. E algumas texturas, né? E algumas texturas que são poucas, assim. Mas a nossa tem uma característica de ser tudo muito monocromático, assim, né? Sim. E você vê, às vezes, vasos de outros ceramistas, assim... que é um outro tipo de queima, então ele traz uma outra estética, né? Sim. E você fica curioso para ver como que é feito aquilo, e não é de acabar mais. É lindo, a cerâmica é a coisa mais linda. Você falou do mais monocromático, quando eu estive na loja de vocês, as divisões dos kits ficam muito bonitas, porque fica dessa cor tudo igualzinho ali, tudo bonitinho, e aqui outra cor, né? Você tem uma divisão assim, fica muito legal, né? E se a gente troca sempre cores também, né? Sim. Então, fica mais fácil para o cliente escolher quando ele fala, eu quero verde, então você vai ali na parte de verde, né? A ideia, desde o início, foi criar um acesso, porque você você tinha aquelas histórias que era assim, e a minha família tem uma porcelana inglesa, chinesa, que fica intocável dentro da cristaleira, né? E só no dia... Num dia mais especial, numa noite de Natal, que você tira essa porcelana para usar. Então, e são jogos de 12 serviços, 8 serviços, né? A nossa ideia, desde o início, foi mudar isso. Então, nós começamos vendendo, você lembra? Eram jogos de 4, era para 4. Que legal. E hoje, a gente vende peças avulsas, porque as pessoas montam como quiserem. Sim. E essa coisa de mudar as cores, mudar os modelos, quando você escolhe tudo misturado, fica lindo na mesa e você tem liberdade para quebrei esse prato, eu posso substituir por qualquer outro. Não precisa ser... Tem aquele... aquela coisa assim, minha porcelana, entendeu? Aquele toque de exatamente igual. Tem cliente que não abre mão, ele quer tudo igual e ele se incomoda um pouco até com o formato orgânico, né? Que a gente procura imprimir nas peças, né? Aquela coisa, aquela brasilidade, assim, e tem gente que não aceita. Mas é muito variável isso e foi uma ideia nossa, assim, de trazer essa liberdade. Que legal. Porque a mesa fica linda, colorida, você é livre para criar, você pode quebrar sem preocupação, é uma coisa mais atual, né? E dá exatamente essa liberdade criativa, né, da pessoa fazer do jeito que ela achar interessante, né? Porque vai ter gente que vai dar importância para isso, né? Tem gente que faz toda aquela ideia do ambiente, né? Então, sobre a cor do local, tudo vai... Eu fui num restaurante italiano que meio que era assim, dava a impressão de que tudo foi pensado, né? Desde a cortina até o pano de prato. Tom sobre tom. Isso, tudo... É o clássico, né? E é uma coisa meio que... Primeiro você se sente... Maravilhoso, mas assim, eu acho que é um pouco... castra um pouco a criatividade, né? Não, e tem hora que você parece que você tá num estúdio, assim, num episódio de uma surreal, série. Né? Não é a vida real. Exatamente. Então, a nossa ideia é essa mesmo. Inclusive, a gente tem uma segunda linha, que são peças com pequenos defeitos, né? Que a gente tem em bazar 2 vezes por ano para referendar a nossa proposta de sustentabilidade, né? Porque como a cerâmica ela não se recicla, então, nós criamos as peças que são inviáveis para o uso, elas servem para pôr na parede, fazer aquelas instalações que a gente tem no restaurante, que a gente já fez em outros restaurantes, né? E fica muito legal. Muito legal, muito feliz, muito alegre, né?
E tem uma segunda linha que é um defeito que não a torna imprópria para uso e que aí a gente vende num bazar. Então, de repente, você tem um monte de peça linda, maravilhosa, quebra um prato, mas você, pô, não quero gastar agora. Então, você vai comprar um prato do bazar. E ele compõe super bem, porque os defeitos são bem imperceptíveis mesmo. São coisas bem pequenas, né? Não chegou a danificar o uso. Não. E se tiver uma trinquinha, às vezes, ela não se abre, ela não abre mais. Né? Tudo que ela tinha, se essa trinquinha, ela surgiu na queima, é ali que ela vai ficar. Ela não expande. Então, é possível... Tanto que no restaurante... Traz liberdade e é mais democrático. Que legal. Uma coisa bem interessante, né? De se pensar, justamente por não ser reciclados, pensar no uso, né? Nessas ocasiões, né? Você citou essa parte que você morou fora, né? E a parte da cerâmica que você tinha, Bárbara, mas eu não peguei exatamente quando que você... Qual foi o estalo? Por que a cerâmica, né? De onde você tirou a ideia da cerâmica, né? Então, na verdade, eu tive essa experiência lá fora, né? Com a cerâmica. E quando eu voltei para o Brasil e mudei para Piracaia, eu fiquei 1 ano em São Paulo. Aí quando eu vim visitar a Kátia, quando eu mudei para Piracaia, para eu viajar para São Paulo, porque eu dei 1 ano de aula de inglês. Tava bastante, acordar de madrugada, pegar a estrada, tava bastante puxado. Aí que a gente comprou o forno, né? E, na verdade, eu falei pra Kátia que eu tinha um conhecimento com a cerâmica, que eu tinha gostado demais, mas mesmo lá fora, esse hobby da cerâmica, eu não tinha condições, na verdade, porque era um hobby caro, né? E por causa da queima, da matéria-prima, porque não é argila que a gente... conhece, como, sabe aquela argila de barranco? Porque que nem o Claudinho deve conhecer também, desde do interior, quando eu era pequeno, a gente vai pra olaria, né? Eu conheci, exatamente esse que a gente conhece, né? Essa argila, ela tem para eu conseguir subir um vaso de 50 centímetros, ela tem que ter uma certa elasticidade, né? Então não é argila pura e crua, ela é adicionada a alguns elementos. Sílica, caulim, né? Alguns elementos para trazer essa elasticidade, né? Então, isso tudo acaba onerando o custo desse hobby, né? Sim. Então, eu falei para a Kátia, eu falei, olha, eu conheço um pouco da cerâmica, eu acho e que ela assim, abraçou a na ideia. verdade, a ideia não foi inicialmente trabalhar com a cerâmica. Quando ela veio e se estabeleceu em Piracaia, nós duas começamos a procurar alguma coisa para ela fazer em Piracaia, porque infelizmente a nossa região aqui carece de muitas ofertas de trabalho, né, de oportunidades. Então a gente começou a pensar em montar um comércio. E aconteceram algumas coisas. Você abriu uma cafeteria primeiro. Isso, a gente foi até ver um imóvel e eu perdi a carteira na porta. Para mim foi assim um sinal, não faça, sabe? Eu sou supersticiosa, né? E falei, não, vamos esperar mais um pouco. E nesse vamos esperar mais um pouco, então vamos continuar fazendo curso de cerâmica e tal. E aí continuamos, e aí foi como eu falei para você, as coisas foram meio que impulsionando, assim, que eu não sei de que forma isso aconteceu. Sim, mas foi uma série de fatores que foi dando certo. Pessoas vinham para ver todo final de semana, era uma coisa assim... impressionante, Até que teve a primeira encomenda, né? Isso foi um estalo. E aí, quando teve uma encomenda, 2 encomendas, concomitante, aconteceu uma seleção para a gente participar de uma feira do Sebrae. Ah, que legal. Brasil Original. Nós fomos selecionados como artesão e tal. E dali a gente saiu com proposta de venda para Tokstok, para West Wing. E aí a gente se sentiu assim... Pô, isso aqui é negócio. Acreditou mais do que a gente. Não é mais assim, hobby, né? entendeu? Frente, não é mais hobby. E aí a gente aportou e alugou o imóvel, e aí tudo começou a acontecer. Que legal. Essa questão aqui que eu tinha visto, né? Inclusive a gente já estava nesse ponto, né? Chegou naquela parte de vocês, foi nesse momento que vocês perceberam o restaurante, assim, a ideia. O restaurante chegou primeiro em vocês, como você citou lá na garagem, ou vocês já tinham percebido já? Um restaurante apareceu lá. Você lembra como foi aquilo? Da onde eles nos encontraram? Foi uma indicação de Heloísa Collins,
do Capril do Bosque de Joanópolis. Que Ela, legal. essa era uma enoteca, chamava Enoteca Saint Vincent, da Cereja, e ela comprava queijos da Heloísa, a Heloísa é uma mestre queijeira renomadíssima. Legal, eu e o Marcos conhecemos no circuito Entre Serras e Águas, que teve em ela é Joanópolis. maravilhosa. E a Liz Cereja comprava queijo da Dona Heloísa. E ela indicou o nosso trabalho. E foi aí assim, mudou o nosso olhar, né? A gente viu. E aí ela foi a primeira. E aconteceram outros. Não sei, não me pergunte como eles vieram parar ali, mas é uma coisa impressionante. A cozinha, ela tem sempre tem as figuras que transitam em cozinhas de restaurante, né? Os chefes e os auxiliares de cozinha. E eles passam de um restaurante para o outro, né? E vai no boca a boca isso, assim, porque a nossa cerâmica, ela realmente tem uma qualidade diferenciada. Porque a gente escuta isso muito, né? Eles falarem, eu comprei cerâmica do fulano, mas quebra muito rápido. A nossa é muito resistente. Eu trouxe um chefe de cozinha aqui, né, Kátia? E ele falava, inclusive ele deu alguns exemplos, né, que ele chamava de enxoval, que ele investia um valor significativo. E como ele trabalhava com eventos, tinha situações que eu não posso usar o mesmo, né? Então ele trocava aquele enxoval. Só que eu não imaginava na cerâmica, porque quando você falou, eu lembro também desse kit que ficava na cristaleira, né? Inclusive em museus que eu fui, tinha até, esqueci o nome agora, que é uma espécie de, a pessoa usava para se higienizar, né? Aqueles muito ornamentados. Aquelas bacias, né? Isso, bacias com a jarra, tudo certo. Isso. E é muito tradicional, né? Foi em museus muito antigos e tinha aquilo no Brasil, é uma coisa que já de muitos anos. Só que eu não pensava num restaurante que precisa de muita coisa, né? Precisa. Então, se ele tiver 20 mesas ali, quantas coisas não precisa ter, né? Então, coisa. Eu não pensava num restaurante assim. Quando vocês me falam, me lembra muito um café, alguma coisa muito... um bistrô, né? Uma coisa menorzinha, assim, né? Então, por isso que quando... O próprio Marcos já tinha me citado do restaurante, quando fui na fábrica eu vi a maneira que vocês fabricam, eu não pensava nesse volume, assim. Mas sim, são encomendas de 300, 500 pratos. Caramba, né? E é curioso, eu falei 500, me lembrei daquele restaurante de Campinas, restaurante chamava Gabana. Ele durou muito pouco, infelizmente, mas as fotos deles eram maravilhosas com os nossos pratos. E foi curiosa a história, porque esse rapaz, ele investiu, ele fez a compra, uma compra bastante expressiva. Para quem está começando, porque você tem uma margem ali para quem está começando. Claro, e ele teve alguns problemas com a abertura. Eu não lembro o que houve, mas demorou muito. Quando ele conseguiu abrir a casa, ele ficou aberto uns 6 meses e fechou. Caramba. E aí... O curioso foi isso, ele vendeu os nossos pratos para outro restaurante. Mais caro do que ele mais comprou. caro do que ele comprou. Então, assim, é tipo joia, entendeu? Valoriza. É porque herança de família, né? Você ficou com o meu querer. E aí a gente começou a ver os nossos pratos em restaurantes que não eram nossos clientes ainda. Que legal. E aí começamos a entender que tem isso também. Sim. Né? Não, era algo... Que nem, por exemplo, a primeira vez que eu me lembro de um restaurante... ter uma cerâmica dessa era uma coisa muito mais bonita, mais refinada. Fazia parte do que o chefe pensou ali, né? Faz então, parte. Faz parte. E ficou uma coisa muito legal. A experiência é diferenciada. Muito, você comer num prato de cerâmica faz diferença. E tem numa isso cerâmica também. Artesanal, quero dizer. Não claro. aquela massiva, branca, que é linda também. Não dá para desmerecer nada do que a gente tem, né? A humanidade, ela alcançou um ponto, assim, que tudo que a gente faz é muito bonito, muito... tem muito talento envolvido, né? E a gente mora num país do tamanho de um continente, né? Nossa, é muita criatividade tem de junto, tudo, né? Eu, quando fui para Poços de Caldas, fiquei no Palace Hotel e as louças deles, são né? maravilhosas. São desse jeito, né? Porque é um hotel de 1930, né? E tudo deles são muito bem preservados. Sim, Eu que trabalhei na associação comercial, tudo deles tinha um brasão da Associação Comercial de São Paulo, que também é de 1894, né, a associação comercial. Então, xícara, tudo era uma maneira, como é uma instituição muito antiga, era uma maneira de mostrar poder, força, tradição, né? Então, era símbolos, né, que a gente via em tudo, né? Então, desde
do brasão na frente, até o prédio cinza, né? Muito grande. E é lindo, né? Muito, muito. E manter essa história preservada, né? Essa identidade é muito legal, né? É muito bacana. E nesse momento vocês se viam como artesãs, né? Nessa parte como artesãs, né? Uma coisa que eu achei curioso, assim, que eu sempre fico pensando no empreendedor quando que ele vira a chave, assim, né? Agora o meu trabalho já não é mais tão artesanal, eu preciso ter um processo, eu preciso ter um padrão funcionário. Porque no nosso caso foi isso, fazer uma encomenda grande de pratos, o torno, ele é um equipamento que ele exige bastante força, né? Você lutando contra, ele quer a força centrípeta e força centrífuga, então ele quer jogar pra fora, né? É uma briga ali, né? E aí o que acontece? Chegou uma hora que a Bá começou a ficar cansada, né? E vai se machucando. Eu desisti na primeira, já me deu problema no punho logo que eu estava fazendo aula. Tanto que eu me voltei mais para a parte do esmalte, da pintura, fui fazer baixo esmalte, né? Eu pinto baixa temperatura. Que legal. E aí, assim, abriu um outro horizonte pra gente. Mas você perguntou pra gente sobre a cozinha, né? Sim. Então começou a acontecer isso, de aparecer vários restaurantes. E no início, a gente fazia, como a gente gosta muito de comer, eu e a Bárbara, a gente adora comida, mas adora mesmo. A gente tem um apreço até pelos os alimentos, né, in natura, assim, tem gosto de vê-los e de comprá-los. A Bárbara faz questão de fazer as compras do restaurante pessoalmente, né? Legal. A gente curte muito, então estamos plantando também, né? Começamos o nosso sítio, uma hortinha toda voltada para o restaurante, né? Então a gente fazia questão de visitar os nossos clientes. Então eu vendi para a Enoteca São Vincent, aí numa oportunidade eu falei, eu quero ir jantar lá. E ia e curtia os nossos pratos, né? E assim, toda uma coisa muito bacana. E é um casamento lindo e é muito gratificante. Quando você vê, porque a gente que está inserido no processo ali da fabricação, sabe como foi, ainda mais a dificuldade, essa época, hoje, né, hoje eu tenho as pessoas que me ajudam lá, mas eu me lembro de quando eu sentava na mesa e via comida no prato, era emocionante até, porque eu me lembro do dia que eu fiz aquele prato, né? Sim. Hoje aumentou muito. Eu errei 3 vezes aquilo ali. Pra poder acertar. Mais ou menos perdi tanto prato para chegar nesse aqui, né? Mas é muito lindo o tratamento. Chegou um momento que a gente fazia as entregas e nem dava mais para ir visitar o restaurante, né? Quando foi aumentando o volume. E aí as entregas eram nas cozinhas. Você entrava pelas cozinhas, pela área de serviço. E aí o mundo se abriu. Sim. Porque aí eu comecei a gostar da gastronomia. Eu já gostava, mas não tinha esse olhar técnico, né? Falei, Bárbara, eu preciso entender um pouco mais para poder conversar sobre gastronomia com o cliente, né? E fui fazer um cursinho básico, primeiro, né? E que te ajudou também a entender como os seus produtos eram usados. Como eles poderiam ser melhores, né? O desempenho da peça, né? Para aquele serviço. E aí vai para uma cozinha, vai para outra, conversa com o chefe, conversa com o outro. Eu comecei, eu quero montar um café. Eu quero montar um café e não tinha lugar. O nosso espaço é extremamente pequeno. Nós saímos da garagem de casa e alugamos esse imóvel, né? Para cerâmica. Para cerâmica. Então a gente tinha a lojinha nesse outro espaço alugado e no mesmo local da lojinha a gente fazia cerâmica. Era um espaço bem pequenininho, né? Que hoje é onde é o Porta ao Lado. Sim. Né? Daí a gente construiu onde é o restaurante. Entendi. Então vocês aumentaram aquele espaço que já tinha lá. Era uma porque exatamente era a minha pergunta aqui, né? Porque nessa parte do restaurante vocês já criaram do jeito que vocês queriam, que essa ideia da cozinha aberta, né? Você já foi tudo que você achou interessante, você já quis idealizar lá. E nesse momento vocês já estavam, agora que era a pergunta curiosa de vocês, né? Vocês já estavam tendo um caminho ali para cerâmica, era um caminho que vocês queriam seguir, principalmente para o restaurante, até porque vocês já tinham clientes, né, nesse sentido.
E aí vocês não falaram, vamos dar um pulo agora numa coisa uma coisa nova, porque querendo ou não, por mais que tenham relação, é um mundo completamente diferente, Eu acho que o que vale mencionar aí para os empreendedores, né, é sempre persistir. Porque por mais a gente tinha demanda de restaurante, né, que se acabava a demanda de restaurante e terminava ali, ele ia comprar daqui 2 anos, de repente, né, por conta da durabilidade das peças. Só que nesse momento nós tínhamos a loja. E Piracaia, muito, muito antes da pandemia, Piracaia, eu sempre gosto de falar isso, porque assim, a persistência é o que faz a diferença. Sim. Porque nós ficamos muito tempo sentados na loja de sábado e domingo sem entrar uma pessoa. E eu ia falar isso final de semana sempre parece forma. Um feriado aqui no interior, sem ninguém, né? Muito tempo. Eu ia dizer que assim, a nossa paixão por Piracaia sempre foi muito grande. E aí aconteceu que a gente queria trazer aquela experiência que a gente via lá fora, de servir num prato nosso, ficava tão lindo, tão encantador, e todo mundo gostava tanto, a gente queria trazer para Piracaia. E trouxemos, só que não vinha ninguém, né? Não, desculpa, quando tinha o restaurante já começamos num outro momento. Num outro momento. Sim. Mas até isso acontecer assim foi desafiador, né? Ficar ali. Até porque é uma coisa muito diferente, né? Que nem você vai ver o tanto que você vai abrir de uma hamburgueria, de um local de salgado, alguma coisa assim, que são mais comuns, né? mais difícil de dar errado, né? Todo lugar vai precisar, né? Quando você acredita em algo diferente, as pessoas, né, não têm o hábito. Eu mesmo não me lembro. Eu lembro de ter visto em locais turísticos, né? Você vai em Campos de Jordão, você vai ver uma loja específica dessa, né? Agora numa cidade comum, tão pequenininha, né? Tão pequenininha, né? Numa cidade histórica também é comum ver. Como eu fui para Morretes, né? Que são perto de Curitiba também. Tem lojinhas com esse tipo de produto, né? Agora, ali eu achei curioso porque 2 coisas, né? Primeiro que vocês continuaram acreditando na loja, né? Mesmo que eu imagino que tem um público que vem para cá, né? Atrás de vocês, de São Paulo, né? De Campinas, por exemplo, né? Mas isso não tinha que estar na capital. É lógico que assim, se eu tivesse na capital, é muito mais fácil para quem vem de outros estados, porque São Paulo é uma referência na gastronomia. Sim. Então, as compras de restaurantes no Nordeste, no Sul, é em São Paulo. Sim. Eles vêm, eles contratam caminhão para levar a cozinha montada, a louçaria, né? Então, se eu tivesse lá, eu teria uma grande vantagem. Mas eu achei que não ia ser problema, e de fato não foi. Porque realmente, mesmo antes da pandemia, a gente já percebia que era possível extravasar esses limites, né? As coisas já estavam hoje parece que vocês pensaram muito bem nisso, ou foi meio por ocasião? Porque, por exemplo, eu vou lá, visito, compro, já almoço, já fico o dia. Ou você vai e almoça e sai e compra, porque depois que você prova no prato, você fala, não, eu quero levar essa experiência para minha casa, para minha família, para os meus amigos, quero levar de presente. A nossa cerâmica, ela realmente é sensacional. A gente é fã, né? Porque assim, as pessoas voltam várias vezes para comprar a mesma coisa, porque ela comprou para ela e gostou e quer dar para outro, e aquela coisa. Sim, e mostra eu diria um cuidado, né? Um carinho, né? Para você comprar Elas uma são coisa únicas, bonita, né? Esse modelo de negócio que nós temos, na verdade, não foi tão desenhado já quando a gente estava na garagem de casa. Ela foi acontecendo, né? Como a Kátia foi fazer o curso de gastronomia, e a gente pensava, poxa, mas e se a gente tivesse a comida para servir na louça, né? Sim. Só que a Kátia, ela queria colocar no início, ela queria uma maquininha de café no fundo, dentro, no quintal que a gente tinha, que era onde era a loja da cerâmica. Só um bolinho com café. Ela queria um bolo com café. Ela falava assim, não, mas pode ser um trailerzinho daquele bem rústico de cavalo. Eu falava, a gente põe a máquina de café ali dentro e tá tudo bem, né? Aí eu falava, poxa... Na minha modéstia, né? Porque eu queria era usar a cerâmica de algum jeito, entendeu? Ali em Piracaia, tinha que ser ali. Já fazer parte da experiência, não dava para alugar uma casa no centro, tinha que ser ali, entendeu? Era
uma necessidade. Inclusive integrada, assim, né? Que nem você falou, né? Você faz a cerâmica, que você já experimenta, já é uma coisa... E tanto que ainda hoje é bem perto, um na frente do outro. Sim. Né? Então, daí nós tínhamos a loja, né, ali, e a cerâmica acabou ficando pequena ali, onde era a loja e onde a gente fazia. Só que tinha ainda um gramado no fundo, que é onde a gente fez o sobrado, que é onde é toda a nossa estrutura da cozinha hoje, né? E aí, quando a cerâmica deu mais um passo, que ela cresceu e não cabia mais, porque os fornos ficavam embaixo, a gente fazia a cerâmica num sobrado, né, lá em cima. Sim. Só que não funciona a cerâmica na parte superior por conta da logística, né? Descer para colocar no forno, tem que subir, né? Então nós fizemos esse sobrado, mudamos, e quando ficou vago a parte de trás, onde a gente produzia, e a loja continuou ali na frente, né? Eu falei, poxa, e o que a gente vai fazer? A Kátia falou, vamos fazer uma confraria, daí a gente faz os almoços e tal. Aí a gente resolveu abrir uma cafeteria, né? Porque a confraria seria eventos mais esporádicos. E a cafeteria a gente poderia abrir isso ao público todo final de semana, né? Teria muito mais lógica, né? Aí a gente começou com cafeteria e, na verdade, um pouco antes, como a gente ia abrir, né? Como a gente ia dar um nome, né? Como a cerâmica é o nosso sobrenome, que a gente não tem criatividade nenhuma para nome, como você pode ver, é meu sobrenome e o dela. Nós abrimos uma porta do lado da cerâmica. Então a gente pensou, as pessoas vão ir na loja e perguntar, é aqui? Não, na porta ao lado. Sim. Então por isso que ficou a porta ao lado. E criatividade é zero, né? Mas ficou muito legal. Até o logo de vocês é legal, uma portinha. Então, aí, depois do que a gente abriu o porta ao lado, que era a cafeteria no início, as coisas começaram a tomar uma outra dimensão, assim. Que legal. E aí, era mais uma atividade, e vocês conseguiram utilizar tudo que vocês queriam, porque eu imagino que desde de uma xícara até o prato, né, virou uma espécie de showroom também, né? Sim. Showroom, e ainda mais que uma coisa que eu achei tão legal, né, que o que vocês fizeram, inclusive eu tento estudar o máximo possível antes de trazer um convidado, eram os pratos que vocês trouxeram uma coisa muito, muito legal, né, muito brasileira, e muito bem feita, né? Porque eu acho que é uma coisa que o pessoal peca muito no interior, né? Então, a gente tá falando de comércio, Claudinho, a gente tem um exemplo aqui, que tem uma esquina que teve vários comércios que tudo fechou, né, Claudinho? Tudo fechou. E aí vem uma pizzaria, que agora ela tem um nome que é curioso, que nem nome tem, e ela reformou tudo. Nem nome tem? Nem nome tem, forneria, né? Uma coisa bem atípico. E ele trouxe uma pizza que para a cidade, digamos, seria cara, né? Mas muito bem feita e tem um público cativo. Ou seja, não é porque é uma cidade do interior e as pessoas são simples que alguém não vai querer comer algo mais elaborado. Isso. Então as pessoas pecam muito, Kátia, quando ela fala, vou fazer só o que o pessoal vai pagar. Como se, né, Claudinha, não tivesse alguém que quisesse comer uma coisa diferente, e falo isso para tudo. Desde um salão de beleza, aqui a gente tem um exemplo da Aline, do Cheia de Charme, que a gente trouxe aqui. Ela foi a primeira que fez um salão de beleza do jeito que dava, como todo mundo começa, né? Ninguém começa, a não ser que seja um investidor, alguma coisa assim. E depois foi refinando, aumentando e trazendo do bom e do melhor, porque a cidade também tem um público que quer isso, uma coisa bem feita. Eu acho que a gente teve essa, digamos, democratização, né? Sim. E eu gostei muito do menu de vocês por causa disso. É uma coisa bem brasileira, muito bem feita, né? E a gente tem público para todo mundo. Tem alguém que vai querer comer um PF, tem gente que vai querer almoçar melhor, tem gente que vai estar passeando e vai querer comer uma coisa melhor. Né? E isso foi muito legal vocês trazerem. Eu acho que isso também acontece com a parte da cerâmica, né? Então, vai ter aquela pessoa que tem aquele restaurante refinado e vai ter gente que vai querer ter um café da tarde bonito na sua casa, né? Ali a gente serve das 8 às 18, né? A gente chama de menu all day, porque eu tenho cafeteria, então tem café da manhã e café da tarde, tem almoço, à la carte, né? E tem os pratos executivos de quarta, quinta e sexta. Aí tem um menu de sobremesas maravilhoso, tem um menu de drinks super especial, cervejas artesanais da região, tem uma carta de vinhos também selecionados, sempre com um olhar mais para a questão do orgânico. Não trabalho só com produto orgânico, infelizmente não é a nossa realidade, né? Aqui no Brasil isso é bem complicado, mas a gente procura comprar do produtor local,
Se eu tenho uma opção de vinho que é orgânico e que tem um preço razoável, ele está no menu também. Que legal. Tem todo esse olhar de uma alimentação mais saudável, né? De uma comida respeitosa com o cliente, né? Sim. E o empratamento nosso, ele é o nosso ponto alto, né? É onde a gente procura ganhar o cliente mesmo, pelos olhos, por aquele apelo, né? A estética de combinar com o prato, valorizar a louça, né? Sim. E cuidado, que a gente tem que sempre mencionar. Acho que um pouco, nós trabalhamos com a cozinha aberta, né? Tanto que quem vai lá ver tudo acontecendo, para ter exatamente essa transparência. E isso é uma coisa que a gente sempre deu muita ênfase, o cuidado. E a gente quer que a pessoa veja a questão de higiene, a questão de manipulação do alimento, né? Da escolha do alimento. Eu acho que leva um pouco do lado artístico para gastronomia, né? Sim. Isso é uma coisa muito legal. Um chefe que eu trouxe aqui, ele falava muito disso, que hoje as pessoas têm um olhar mais atento para isso, para a comida. E é uma coisa necessidade. Que você falou, né? assim, às vezes a pessoa não tem condições, né? Mas acontece que mesmo a pessoa que tem um padrão de vida um pouco inferior, né? O nosso restaurante, ele tem um custo. Porque a gente faz questão de ter um serviço muito cuidadoso e cobrir todas as falhas que possam acontecer. E não estou dizendo que nós somos perfeitos, não. Acontece todos os dias problemas, né? Mas a gente está sempre buscando se superar nesse aspecto. E às vezes a pessoa não tem condições de comer lá todos os dias. Mas ela tem um dia especial, que é o aniversário, que é o Dia das Mães, né, que ela escolhe lá. E porque ele é respeitoso para com o cliente, né? Então ele tem uma oferta diferenciada mesmo, um cuidado especial. Sim. Então, não, eu acho que isso que quando eu falo de ter algo diferente, porque tem um público para todo mundo, né? Tem Então público para tudo. Vai ter por exemplo, vai ter aquele pessoal que vamos supor, um hipotético, eu gosto de um restaurante caro, eu gosto de ir no Outback, mesmo que eu tivesse condições, eu não vou todo dia. Porque a ideia é aquela experiência daquele momento, né? Por isso que eu acho tão legal o menu de vocês, porque é uma coisa que não é estranho para nós, né? Só que a maneira que aquela leitura, que nem inclusive eu coloquei aqui o pernil com a banana na terra grelhado, por exemplo, né? Era uma coisa que são ingredientes comuns no nosso dia a dia, mas eu não teria feito uma combinação como essa. Então, e é uma coisa muito legal, né? Esse é o nosso prato, a gente trouxe essa, vendo a procura das pessoas, né? Que a gente, até então a gente tinha só o cardápio, que era um valor um à la carte, que era um valor um pouco mais elevado. Só que a gente sentia muito, você não tem arroz e feijão? E até nessa ocasião nós não tínhamos, né, a certo ponto. Foi até que a gente inseriu os pratos executivos, que é uma comida mais do dia a dia. Então, assim... com carinha de interior, né? Então, é um prato que é bem mais barato, metade do preço, mas está dentro do que você comer numa lanchonete, né? Então não foge tanto e a pessoa tem toda o aconchego, né? Um azeite de qualidade, né? Um talher bem cuidadoso. Tudo representa custo, mas tudo também representa aquele momento, a importância que a gente dá para receber aquela pessoa naquela ocasião, né? Não, é a única necessidade fisiológica que a gente tem, que a gente para para poder fazer aquilo, né? A gente tem que dormir, a gente tem que comer. E o comer é mais do que uma necessidade fisiológica, a gente tem prazer com aquilo, né? Então, isso que faz uma grande diferença de onde a pessoa escolhe comer, né? Mas uma coisa que me intriga é que chega um momento que a cerâmica, mesmo que você tenha uma encomenda, é algo um pouco mais previsível, né? Existem intercorrências, é claro, que podem ocorrer, inclusive a gente vai citar aqui, mas o restaurante é muito mais tempestivo, né? Como que foi para vocês ter que lidar com o restaurante? Nossa, porque todo dia tem que ir atrás dos alimentos, no período que vocês estão abertos, todo dia tem que... E problemas acontecem na hora e precisam ser resolvidos na hora, né? Diferente da cerâmica, que amanhã eu vou ter que ir atrás de mais material, por exemplo, né? Como que foi esse processo? É muito mais organizada a cerâmica, né, Bá? Eu acho que o restaurante, ele tem... tanto que, assim... hoje a gente tem um restaurante e do outro lado da rua nós temos a produção, né? Um dos motivos foi para ficar mais fácil a administração, porque como eu estou na cozinha, dá um tempinho, eu vou lá na cerâmica, vejo como estão as coisas. Só que
o restaurante ele tem muito mais demanda e imprevistos do que a produção de cerâmica, isso é fato, né? A gente levou uns 3 anos para entender. Porque... E faz só 4 que o restaurante está aberto. Então, assim, a gente apanhou foi algo bastante. que me intrigou bastante, porque eu sempre ficava pensando assim, caramba, tem tantas... Essa é uma cabeça de empreendedor, que você fica tentando julgar tudo, né? Você fica... Tem tantas pessoas aqui, e se tivesse o dobro agora? Como que eles se viram lá, né? Como que eles conseguem correr atrás disso? A nossa família já tem um histórico, né, de negócios no ramo de alimentação. Sim. Meu irmão já teve restaurante, minha irmã já teve restaurante... A família da Bárbara também, até tem uma história curiosa, que um bar que foi do avô dela, foi do meu avô. Caramba! Eu não sei quem foi primeiro, mas provavelmente foi o meu primeiro, porque eu sou mais velha, né? Meu avô devia ser mais velho. E a gente não teve oportunidade de perguntar antes que eles passassem dessa para melhor, né? Seu pai deve saber. Meu pai deve saber perguntar para ele. Então, assim, já era um ramo conhecido, né? Sim. Pra gente, não era nada não era completamente desconhecido. Tanto que quando eu falava eu queria vender um cafezinho. Sim. Porque tem isso no sangue, é uma coisa que a gente... E é um prazer, prazer... Servir é um prazer inenarrável. Isso que eu ia citar, servir, né? Pessoas que nem o Claudinho mesmo, que já trabalhou cozinhando, né? Inclusive, mesmo, lá. Tem vaga, hein, Claudinho? Lá o Claudinho, tem vaga. Cozinheiro de mão, se bem que o Claudinho é que nem a gente estava dizendo da Bárbara, que tem um leque de habilidades absurdas, né? E o Claudinho trabalhou tanto em restaurante quanto na cozinha do próprio asilo, né, Claudinho? Que legal. Que tinha esse ato de assim. Servir, que num formato assim que já passa do que você faz para sua casa, para a família, né, Claudinho? Então, mas no restaurante tamanho é um volume, das panelas já uma quantidade grande, né? Ali o que a gente vê o desafio do restaurante nosso hoje... na verdade, o que é um desafio, né? É você saiu lá 10 pratos numa mesa, tem que sair tudo junto, quente, e é um diferente do outro. Isso vai fazer que eu... Um diferente do outro, sendo assim, um é camarão, outro é picanha, entendeu? Tudo muito diferente, né? Então, esse dinamismo que a cozinha tem, assim... É um desafio delicioso. É um desafio vício. delicioso. Na verdade, é um vício. É uma adrenalina muito grande. A explicação que a gente tem é essa, de que a gente está viciada. Eu falei agora, pegamos a estrada, eu olhei para ela e falei assim, eu estou me sentindo uma viciada, eu preciso parar de trabalhar. Assim, não tá mais normal, sabe, essa coisa assim, de um dia atrás do outro, tal. Que legal. Porque você entra num pique louco. Eu vi uma vez, acho que era um desses coaches que ficou passando para mim, ele falou assim, você tem que pegar o prazer em resolver o problema. Porque quando você acha aquilo, você fala, vamos... Tudo fica fácil. Tudo fica fácil e você virou um resolvedor, né? Porque são várias coisas que vão surgindo e você vai ter que resolver. Né? Sim, é claro que a gente tem os desafios, que é às vezes lidar com colaborador, né? Às vezes uma entrega, você fez um pedido, você precisa daquela proteína, por exemplo, né? E aquele insumo e não chegou. Então você tem que ter jogo de cintura para tudo isso, né? Mas a parte mais difícil, sem dúvida, são as relações, né? Sim, com certeza. Isso porque às vezes você não tá legal, às vezes o outro não tá legal, uma coisa que você fala já bate meio torto, né? Então, então eu acho que é esse o grande desafio do negócio, assim. Mas o prazer de você servir, eu acho que é por isso que a gente tá nessa, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre pergunto pros outros empreendedores, né? A Kátia já lidava, né, com as outras pessoas, na atividade geral dela, mas quando você tem funcionários na cerâmica, no restaurante, é uma relação bem diferente, né? E como que foi para vocês começar a liderar, né, outras pessoas? E porque uma coisa que aconteceu com a Aline, que eu perguntei para ela aqui também, ela é uma cabeleireira muito experiente, com muito conhecimento, e delegar para ela foi uma coisa, assim, muito difícil, né? Tipo, parar de ir, vou lá e colocar na mão, né? Como que foi para vocês começar essa atividade? Porque chegou um momento que vocês não tem como, tem que delegar algumas funções, até porque vocês, tirando a parte da execução, vocês estão na gestão, né? Então, como que foi esse processo? Eu não diria que foi. Eu diria que é um desafio diário. Não tem como se antecipar, né? Tem coisas que vão acontecer. Né? Mas é muito prazeroso também você trazer pessoas, né, para o seu projeto, um projeto de vida, uma ideia que está dando certo, né, até então.
Então é algo que acaba indo no assim, tem coisa que vai no automático, eu vejo por mim, assim, essa questão da administração, né, de você, que nem a gente teve uma reunião hoje, né, para ajustar alguns pontos. uma reunião agora com o pessoal, então todos os dias tem esse desafio, né, mas eu percebo que mudou muito para melhor quando a Bárbara entrou na operação. Porque inicialmente nós montamos o restaurante só com funcionários. Nós tínhamos uma sócia e logo no primeiro ano ela arregou, falou, não dá para mim, é muita gente. Porque é um ramo puxado. É muito puxado, muito, né? E aí a gente começou a tocar, mas mais ou menos, contratando gente, dava errado, contratava gente, dava errado. Até que a Bárbara falou, eu vou entrar na operação. Eu falei, você está disposta? Tô. Eu não tenho como mesmo, né? Eu vou lá, ajudo no que eu posso, fico mais com a parte da burocracia, do administrativo, mas na operação mesmo não consegui entrar. E aí a hora que ela entrou, as coisas se organizaram. Então eu acho que o segredo é estar presente, é tratar como uma família. E tinha que ter um maestro ali para que todo mundo toque. Você tem que ser efetivamente um líder, né? Você tem que estar junto com a equipe e protegê-la. Porque existem, né, pessoas que são mal intencionadas, que vão lá para criticar pelo simples fato de criticar e tratar mal o funcionário. Eles passam por situações muito difíceis, né? E a hora que você começa a proteger o funcionário disso tudo, porque o mundo é muito complicado, né? Eu acho, às vezes eu penso muito nisso, eu acho que um colaborador, ele não tem noção do quanto o empregador faz por ele. Ele não tem noção do quanto ele teria que valorizar essa relação. Eu acho que meus funcionários acabaram que tinha uma relação bem parecida, né? Porque, por exemplo, que nem vocês citaram, é um ambiente difícil, né? Vamos supor, mesmo que em situações normais já é corrido, é puxado, já tem, né? O Claudinho ficava praticamente sozinho no restaurante, né, Claudinho? Você tá contra o tempo, você tá contra a comida, né? É tudo. Então, a gente tem que preservar, que onde eu trabalho, tem funcionários que trabalharam em supermercados, que naturalmente é um ambiente muito desgastante, com uma carga horária muito desgastante, né? E, assim, ó, se a atividade já é assim, eu vou pegar partes que não precisam ser assim, não precisa ser hostil, principalmente nas nossas relações, né? Para tornar aquele ambiente confortável. É igual você tá citando, né? Se o ambiente já é desfavorável, né? Porque vai ter um cliente mal educado, não tem como eu controlar isso, né? Então a parte que tem como eu controlar, né? Que é delegar, que é em relação nas relações pessoais, é você ser o mais humano possível. Sim, a gente conversa muito, assim, eu tenho muito isso no meu... Você pode contar comigo, né? Eu tenho isso muito forte, assim, comigo. É com quem eu passo, eu vejo, por exemplo, minha mãe uma vez no mês, e eu tô todo dia com eles, né? Então, assim, primeiro que eu sou grata a cada um deles por acreditar no projeto, né? E dar o melhor de si, né? Dar o seu tempo. E o como você tem que ser... você tem que sentir prazer. Porque aquelas pessoas com quem você passa, eu passo mais tempo com eles, né? Do que com a Kátia, por exemplo, né? Então, e tem que ser verdadeiro isso. Acho que quando você vai de coração, assim, você faz essa relação ser verdadeira, é claro que tem que dar um puxão de orelha de vez em quando, né? Mas eu sinto muito prazer em estar com eles, sabe? Assim, eu não sei te explicar, mas como é boa a relação. Poxa, as meninas da cozinha, o pessoal do salão, é muito gostoso, assim, o que a gente tem lá. E isso, antes de eu estar na cozinha, né, de liderar a cozinha, estar ali todos os dias, eu não conseguia ter essa proximidade deles, né? Hoje eu sinto que tem é recíproco, né, essa relação. Claro que às vezes entorta o nariz, mas eu deixo muito claro, é meu papel. Né? Eu acho que quando você tem essa relação de respeito, até o dar bronca, até puxar a orelha, é uma coisa reconhecida, né? Porque eu não tô fazendo aquilo à toa. Então, se eu faço aquilo de maneira... As coisas têm que fazer sentido. Né? Fazem, senão... Porque a gente vê na televisão alguém tratar mal, desarrazoado. Né? Assim, eu tive
Um dia ruim, eu chego aqui e jogo meu lixo em você. Sim. Né? Você vê isso, é muito longe da nossa realidade, assim. Eu acho que nas relações não existe isso, pelo menos no nosso mundo, né, Bá? E eu acho isso me incomodava profundamente, né? Porque desde a minha esposa, que trabalhou como garçom, né? Aqui no interior tem muito isso, né? De você trabalhar em hotéis, né? Trabalhar nessa parte da prestação de serviços. E minha família também, sempre teve alguém ligado a isso. E sempre me incomodou muito, né? Tô indo aqui você é meu cliente, vamos almoçar no restaurante. E a maneira que você lida com a pessoa que vem te servir, aquilo diz muito pra mim. Não, é demais. Pra mim tem umas coisas que eu vejo que não tem como. Eu acho que da nossa natureza, esse distanciamento, esse degrau não existe, né, Bárbara? Eu tinha uma funcionária que quando tinha gente na loja, ela não queria passar. Eu falei, negativo, é por causa de você que existe tudo isso, né? Sim. Até que ela foi quebrando isso, assim. Eu falei, você tem tanto valor quanto a pessoa que tá. Sim. Então, assim, eles não imaginam também, né? A Kátia mencionou o quanto a gente protege, né? Mas eles também não imaginam o quanto nós somos gratos, porque hoje a gente teve até uma reunião e a gente mencionou dessa questão da equipe, né? Poxa, a gente deu um exemplo que não existiria o restaurante se não tivesse o salão e a cozinha, e vice-versa, né? Sim. Então, quando você entende isso, fica muito gostoso trabalhar. Sim. E o quanto nós somos agraciadas pela equipe que a gente tem hoje, que demorou bastante para montar. Isso que eu ia falar, é difícil você trabalhar ali. E do mesmo jeito como a gente tem alguém que distrata, né? Por exemplo, alguém que está atendendo ela. E tem gente que tem um eterno reconhecimento. Isso, e tem gente que, ao contrário, né? Eu já fui numa loja, eu sempre dou esse exemplo, numa loja de celulares em Atibaia, que era muito caro, era um local muito legal. E quando eu cheguei lá, nossa, era muito mal atendido. Eu fiquei pensando, o dono não sabe. Não sabe que ele investiu na fachada, que ele investiu no estacionamento, toda a climatização da loja, tudo bonito para o cliente se sentir confortável. E aí chega aqui, a pessoa não atende ele bem. Então, ou seja, tudo que ele fez. E muitas vezes ele não tá vendo isso, né? Não. Então não consegue enxergar. Mas quando você faz um curso, quando você vê, com todo respeito, quando você vê coachings falando de você escalar, por exemplo, abrir vários restaurantes, né? Eu, na minha visão de negócio hoje, eu sou um bebê no ramo de restaurantes, né? Mas a gente tá há 4 anos aí e eu tiro o chapéu pra pessoa que tem essa... Mais que um. Mais que um restaurante. Sim. E acredita nisso. Diferente, né? Exato. Não é a proposta que nós temos. A pessoa, a pessoa que tem um restaurante, tem 2 restaurantes, ela tá, desculpa, mas ela tá pouco se lixando como você vai receber. Ela quer ver dinheiro, né? E é um pouco diferente do nosso negócio. Já teve oportunidades da gente ter outro restaurante, né? Mas a gente sempre pensou na essência, né? De não perder a essência do negócio. Que nós somos 2 e a gente não tem como, a gente consegue administrar um restaurante bem administrado entre aquelas circunstâncias na nossa limitação, limitação, né? Dá pra gente. Mas a gente vê como é difícil. Ela cuida de dentro, eu cuido de fora. Sim. Então eu vou lá todo dia e tenho a experiência como cliente. A Kátia experimenta todo dia. Se tá tudo bonito, se tá tudo bem servido, se tá salgado, se tá doce. Então, para nós não faria para nós não faria sentido investir numa fachada bonita, né, numa mobília legal, e ali dentro não ser o conforto, a pessoa não ser bem recebida, né? Como então, a gente gostaria que fosse. A nossa proposta é um pouco diferente de só números. Até por ser clientes, né? Como vocês gostam da boa comida, né? De frequentar restaurantes, né? Vocês já tinham o ideal que seria, né? Exato. Se eu fui no restaurante e gostei disso, é claro que eu vou querer também. E é sempre assim. Até um problema. Essa semana a Bárbara me fez uma sopa tailandesa. Com camarões, uma sopa sensacional. E aí eu falava para ela assim, uma bíblia o cardápio. Não, mas você precisa servir isso. E é tudo assim, tudo que a gente come, a gente fala, precisa levar isso pro restaurante. Legal. Eu acabei até esquecendo das pessoas que estavam assistindo aqui. A Rose Felício, que é uma amiga nossa, inclusive o Marcos conhece, é presidente do Contura aqui de Nazaré Paulista. Legal.
E quando eu citei vocês, eu não lembro quando, acho que foi na inauguração, ela falou, nossa, eu adoro cerâmica, eu me apaixonei por cerâmica, comecei a fazer, eu tô pra ir lá, tô pra visitar, porque eu sabia que tinha uma empresa em Piracaia. Então, Rose, está mais do que na hora de você ir lá conhecer. Agora nós temos a escola também, cerâmica. Tem a escola que você tá aqui, né? E tenho certeza que ela vai gostar, viu? A minha mãe que tá longe pra caramba, tá viajando, acho que tá no Mato Grosso do Sul ainda, não sei se ela tá lá ainda, se ela já voltou por causa da minha tia, está acompanhando a gente aqui. Legal. O Tula também tá acompanhando a gente, sempre tá aqui. A Rose tá citando que modelar cerâmica é algo encantador, né? Mas voltando um pouquinho que você falou que é difícil, eu vejo, depois principalmente comecei a pesquisar, vejo um vídeo de umas pessoas fazem aquilo, parece que faz com uma facilidade. É fluido quando você tem técnica, né? E o pior, Kátia, ele fazia, o que eu vi, ele fazia acho que 4, 5 vasos iguaizinhos com a mão, né? Sim. E aí ele colocava alguma outra ferramenta para fazer um risco, alguma coisa assim. Mas eu falei nunca que eu ia ficar igualzinho, na mesma altura, na mesma coisa. Com técnica fica. Tem um gabarito que você vai guiando, assim. Isso eu vi depois, que ele usava algumas coisas para poder mostrar onde fazia curva. Tudo a altura e a largura. Você chegou no gabarito, para. Caramba, que legal. E a altura, ele falou assim que garra, persistência e conhecimento e muita dedicação resulta no sucesso esperado. Parabéns para vocês. Né? Muito obrigada. Legal, tá acompanhando a gente aqui. Eu queria chegar nesse ponto, né? Vocês tiveram, inclusive, num vídeo, né, que eu citei na reportagem que eu fiz quando fui na inauguração, que você falou que pensava mais para frente ter um espaço dedicado para fabricação, né? Chegou esse ponto de vocês conseguirem num espaço só ter a fabricação, ter a escola e a loja, né? E eu queria saber como que foi. Eu imagino que as pessoas cobravam pelas aulas regulares ou cursos livres, né? Alguma coisa assim. Como que foi começar a fazer os cursos lá na Fontoriquium? Então, na verdade, de certo ponto, a gente tinha a loja junto com a produção, né? Sim. Então, era muito legal, assim, poder mostrar para o cliente o processo da cerâmica. Que quando ele vê o processo da cerâmica, ele fala, não, você é louca. Você podia trabalhar com uma coisa mais fácil, né? E ela vê onde está o custo ali também, né? Porque a cerâmica artesanal, ela é um valor mais elevado do que uma louça que de grande escala, né? Uma linha de produção. Então, e sempre que a gente aumentava um pouco a cerâmica, a gente falava, poxa, a gente podia deixar esse espacinho aqui para dar aula, né? Aí a gente tinha uma demanda que tinha que aumentar um pouco a cerâmica, então perdi o espacinho que ia dar aula, né? E assim foi. Até que a gente quis trazer a cerâmica perto do restaurante, né? Junto ali, próximo, e a gente deixou um espaço dedicado para cerâmica. Pelo processo da cerâmica ser muito lindo, ser encantador, a ideia da escola é passar o conhecimento para outras pessoas. Legal. Porque por ser uma técnica milenar, né? E é legal você falar um pouco da sua experiência, mostrar um pouco da sua experiência, para isso não se perder no tempo, né? Porque eu tenho minha maneira de fazer, ela tem o dela. E ensinar isso para as pessoas, eu acho que é a coisa mais valiosa que tem. Legal. Né? E então, a pessoa vai descobrir a dela também, vai descobrir o jeito que ela gosta. Sem dúvida, por conta das técnicas que tem, né? Tem aluno que não gosta do torno, não se dá com o torno, quer mais a placa, né? Sim. E vice-versa também, né? Tem gente que leva muito jeito pro torno. E outros que levam pra pintura. E outros que levam pra pintura. Sim. Então... E daí era um processo natural, então. Se vocês pensaram, eu gosto de fazer, vai ter um monte de gente que vai querer aprender também, sem né? Sem dúvida. A cerâmica tá muito em alta, né? Sim. Não era assim. Tem muitos ateliês, né? Muita quando a gente começou que dá aula, já era mais evidente do que em outros tempos, mas mesmo assim está cada vez mais evidente. Mas a nossa ideia era assim, nossa, com certeza as pessoas vão se apaixonar como a gente se apaixonou, né? Legal. E todo mundo que vê a cerâmica fala, mas eu gostaria de aprender. Então... porque é uma coisa muito... E é versátil, né? Que nem quando eu fui lá, aí você vê o vaso, aí você vê uma xícara, aí você vê um prato, você vê... deve ser tão legal você
levar para casa ou servir numa coisa que você fez. É sensacional. Deve ser muito legal. Não dá para... É só quem faz mesmo. Para mensurar o tamanho da alegria de você falar, poxa, fui eu que fiz. Eu me lembro das minhas primeiras peças, assim, não dá para descrever. Aliás, a gente guarda elas para sempre, assim. Eu tenho as pecinhas que eu fiz também. Mas bem feias. Hoje. Eu acho bem bonitinho. É histórica, né? Agora que legal. E é uma história de superação também. A cerâmica, ela tem uma questão que ela é sensacional nesse aspecto, porque você erra o tempo inteiro. Ela tem defeitos, ela trinca, ela explode, ela tem muitas possibilidades de dar errado. Então você acaba vendo e olhando que o mundo à sua volta, na verdade, ele não é perfeitinho. Sim. Ele é muito mais imperfeito do que perfeito. E você passa a ter um nível de aceitação com as coisas, assim, sabe? Um certo conforto de, tá tudo bem. Assim mesmo. Você tem que aceitar ali, né? O mundo é assim, então não é tudo simétrico, não é tudo perfeito, não é tudo bem feito. Tem coisa que foge do controle, né? Ela é muito humana, assim, você tem uma experiência com a humanidade mesmo. E eu imagino que é um processo de aceitação mesmo, né? Porque a pessoa, na cabeça dela, já escolheu o que ela queria fazer, por exemplo, ali. Mas não chegou. Não chegou. E aí você tem uma escolha. Você pode ficar revoltado e continuar tentando, e é legal, né? Você se aperfeiçoar, mas você começar a olhar que as coisas, elas têm uma vontade própria, um movimento próprio, né? E é isso, e qualquer paciência, né, Catinha? Eu lembro quando eu sou fotógrafo amador, comecei a tirar fotografias e o pessoal falou, a primeira coisa que eu vi falar, você pode pegar o melhor equipamento possível, você ainda não vai ser o melhor fotógrafo, né? É um processo que você vai ter que fazer, sem né? Sem dúvida. Hoje a gente olha e fala, nossa, como era ruim. Lembra isso que a gente fazia? Que horror que era. Nossa. A gente olha ainda hoje. Sim. E não tem como dar esse salto, né? Não. Você vai ter que... É o caminho. É o processo. É o processo, né? É o caminho. Uma coisa legal que a Bárbara fala é essa relação entre o tijolo e a peça esmaltada, né? Você falando que a matéria-prima é a mesma, né? São finalidades diferentes, que nem eu falei, o Claudinho tem a experiência de provavelmente conhecer a olaria, ver uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, mas são muito diferentes, né? Você vai pegar um tijolo maciço, quadrado, e quando você falou da elasticidade da peça, que eu fiquei pensando nisso, né? Dos materiais que você precisa, porque realmente... Eu posso começar a esticar ali a argila que tinha perto da minha casa, ela não vai esticar, não vai esticar, né? Então eu queria que uma coisa que você citasse, que eu acho muito curioso de você falar dessa comparação, né? Então, esse deixar os tijolos aparentes, né? Foi uma coisa que era para mostrar que é a mesma coisa. Né? A gente, nesse novo espaço, como a gente teve a oportunidade de construir do zero, né? A gente sempre teve... essa coisa de deixar o tijolo aparente exatamente para mostrar que é a mesma alma, né? Do que a gente faz. A única diferença é que a nossa peça ela é esmaltada e o tijolo ele é bruto, mas é a mesma essência, né? E uma coisa precisa da outra, né? Estão no mesmo espaço. Exato. Faz parte da construção humana, né? Sim. Do nosso estado de cultura mesmo. Então, inicialmente a gente precisou construir só casas. Depois a gente quis enfeitar as casas. Então... É a mesma coisa, a alma é a mesma, só que em dois momentos distintos. Eu acho que é muito disso que a gente queria traduzir assim. Não, e uma coisa que a cerâmica passou por uma transformação, eu lembro, uma vez eu vi uma história arquitetônica sobre aqueles caquinhos, né, que foi uma época que era uma espécie de refúgio, que ia ser descartado, depois o pessoal começou a quebrar para poder fazer daquele jeito, os quintais, né? Que passou uma época que ficou feio de novo e agora tá super em alta. Exatamente, né? Quando você vai lá na Zona Norte de São Paulo, na Vila Maria, você vê casas ainda que preservam essa arquitetura, né? E vão se transformando, né? Que nem foi uma coisa que ficou feio, ficou brega, depois ficou bonito de novo. Eu lembro que os azulejos da casa da minha mãe em Guarulhos eram assim, era aquele desenhado, tinha aquelas colunas gregas assim ainda no azulejo do banheiro, e teve gente que hoje foi atrás daquilo para deixar um ambiente vintage, né? E é uma coisa, aqui era assim, né, o Claudinho
Lembra bem, tem banheiros aqui que são muito bem preservados ainda, né? Com bidê, com aquelas coisas que era a moda, né? É o que havia naquela época, né? E uma coisa muito legal. E uma coisa que a gente vai chegando aqui é essa parte dessa. Vocês falaram muito da gastronomia, vocês chegaram a experimentar outras coisas, como a parte mais decorativa, vasos, as outras coisas, vocês chegaram a explorar essa parte? Sim, nós fazemos, a gente tem uma linha de revestimentos também, Sim. né? E a gente faz alguns vasos, assim, porque... Cubas também, cubas de banheiro, é uma coisa que tem uma demanda grande também. Legal. O que acontece, vaso, assim, quando eu tenho algum insight, assim, eu falo, vou fazer um vaso para loja, assim. E é uma coisa que é legal um pouco, porque como a cerâmica ela é uma muito artística, né? Às vezes você quer extravasar, assim, você não quer ficar fazendo só prato, tigela, bol, né? Aí eu faço uns vasos, assim, que... Gosto bastante também. Que legal. Tem o que vocês falam, que nem a questão do tijolo, tem muitas coisas simbólicas, né? E uma coisa que eu acho muito legal, que vocês citaram, e eu também peguei aqui, é essa parte de você se dedicou ali, se matou ali no torno, deixou a peça bonitinha, a hora que você abre o forno, ela tá quebrada, tá trincada, né? E eu acho que isso deve ser uma coisa muito frustrante, né? Que vocês vão ter que aprender a lidar depois de um tempo, né? E como que é essa parte de você, principalmente para o aluno, né? Acho que o aluno deve ser o aluno fica indignado. E aí você fala, não, mas é assim. É a primeira lição que a gente no tem. Começo no começo é muito difícil. Mas depois, hoje, por exemplo, assim, trincou uma peça. Não, gente, vamos lá, quem encomenda tem que fazer outra. Não tem tempo para chorar. Já entrou num nível de normalidade, porque a gente lida, a gente sabe que vai ter um percentual de perda. Sim. Né? Agora, quando você vai fazer, por exemplo, hoje eu tô cansada de fazer prato, eu vou fazer um vaso. Sim. E fica horas ali, né? Só que peraí, isso aí eu não faço produção. Tá? Sim, não, mas eu imagino que quando é uma peça única e desejada. É pior. Vou citar um exemplo. Nós estamos fazendo uma reforma e eu fiz um muro e ela fez para mim 2 pinhas para eu pôr na ponta do muro. Uma pinha não ficou igual a outra. Claro que não. Elas são bem diferentes. A base de uma é um pouquinho mais larga, a ponta, o negocinho caiu assim, então uma tá mais baixinha, a outra tá mais pontudinha, né? E ontem eu fiquei olhando para aquelas 2 pinhas assim, pensando. Só que ela, como boa virginiana, já me questionou várias vezes. Eu já tinha pegado no pé dela, Kátia. Eu já tinha ficado numa trena assim. Eu falei, a outra, porque ela fez 3. Eu falei, a outra não tá mais compatível? Ela falou, não, ficou mais... a base ficou mais diferente. Eu olhei, eu falei, bom, é o que tem. Ninguém vai olhar para as 2 ao mesmo tempo, né? E muito provavelmente quem está vendo esse defeito sou só eu. Que sou muito, né? Que foi feito ali, que você tem essa coisa. Então, quando você se depara com defeito, na verdade, isso é muito enriquecedor, pessoalmente falando. Sim. Porque você vai se adaptando, como eu falei já, né? Você vai aceitando melhor as coisas, porque as coisas não são perfeitas. Sim. A maioria das coisas tem defeitos. Me peguei muito assim na fotografia. Às vezes eu tirava uma foto, aumentava tudo, falava, nossa, mas o foco não ficou perfeito. Se eu mandasse para você, nossa, que foto linda, eu vou lá e publico. Ou seja, às vezes a gente fica com um olhar, nosso, né? Crítico, que faz parte, que nem, por exemplo, você que conhece o processo, que outra pessoa não enxergaria, né? Quem me libertou desses conceitos foi uma pintura que eu comecei a fazer, eu comecei a pintar a Frida Kahlo. E aí eu pintei uma Frida e aí assim, imagina, minha Fridinha, né? Sim. Não tinha nada de especial nem nada. Todo mundo que via ficava enlouquecido. A Kátia vendeu acho que umas 50 Fridas. Não, foram 27. Eu quase coloquei número de série. Não foi você nos 50? Não chegou, foram 27. Você colocou número, você numerou? Eu não pus número nela, mas mentalmente... Eu sei que ela estava vendendo muito, assim, era pintado uma a uma. Toda que eu fazia, vendia, e tinha encomendas. Aí eu falei, puta vida, então minha Frida tá boa demais, né? E ela falava, não, essa Frida tá feia. Eu achava que a pincelada tava muito marcada, sabe? Sim. Eu ficava criticando a Frida e vendendo. Daí, sabe o que eu comecei a fazer? Cada Frida que eu fazia, eu aumentava o preço. Eu queria ver até onde ia dar aquela história. Meu amigo, eu desisti.
Porque eu ia ter que pintar Frida o resto da vida. Ficou bonito ficou muito mesmo. bonito. Agora eu me convenci. Depois de 27, eu me convenci. Eu tenho uma dessas Não, Fridas. aumentou muito a minha autoestima. É. Então é isso, você vê que você não é perfeita, que você não faz perfeito, mas o que você faz é apreciado. Sim. E não por 1 ou 2, no meu caso 27. Entendeu? Isso aconteceu muito com a minha esposa. Eu peguei o quadro Noite Estrelada, se não me engano, de Van Gogh, que eu adoro ele. Comprei um quadro desse tamanho, coloquei na sala de casa. Minha esposa fez uma cara, mas por que esse quadro, né? Eu falei, não, mas eu já tinha na capa do caderno, é uma coisa que eu gostava e tal. E aí depois ela se acostumou, começou a gostar, começou a olhar ele e aceitar. Nossa, então, a pincelada do Van Gogh é uma das minhas lindo favoritas. demais. então é uma coisa que... E ele tem um quê de imperfeição? Sim. Ele tem muita imperfeição. É disso que se trata. Se você comparar com o realismo, é uma coisa... Nossa, né, bem bem primário, né? Vamos primário dizer assim. e incomoda muito, né? Pra quem que nem é minha esposa. Mas eu falei pra você pegar no pé da Bárbara, que se eu fosse pra minha esposa falasse isso, nossa, ela já... Tem gente que... Ela e meu cunhado são muito diferentes, né? Meu cunhado era do tipo assim, essa louça tá mal lavada, hein? Aí ele fala, tá bom. Ele vai lá e tira a tinta lavando o negócio pra ficar impecável. Lindo, Se eu falasse pra minha esposa, isso aqui ficou mal lavado, ela fala, então lava. Já vai pro confronto, né? Já vai pro embate, né? E eu acho muito curioso, porque tem gente que nem enxergou algum defeito ali. Se você cita aquilo, aí que ela evidencia. Evidencia, né? E é igual você citou do jeito que você tá fazendo. Você tá colocando um peso tão crítico ali que a maioria das pessoas nem perceberam, né? Nem perceberam. E aí você começa, não, mas você vê, a pincelada ficou um pouco mais forte, ficou mais tanto. Eu mudei a tal ponto de que hoje, assim, às vezes eu vou pregar um quadro, eu não fico mais medindo o centro da parede, nada disso, altura. Eu olho e é ali que eu quero. E essa imperfeição, ela é muito mais harmônica ao olhar humano do que o que é perfeito, o que é simétrico. Sim. O simétrico hoje me incomoda. Sim. E o olhar é uma coisa muito curiosa, porque aquela linha que a gente tem de peças do bazar, que são peças que, assim, hoje, né, por conta da experiência, eu bato o olho, eu vejo a Júlia, que é a minha ajudante, que está há muito tempo comigo na produção, ela fala, nossa, às vezes eu vejo, eu falo, nossa, precisa lixar a borda daquela peça. Ele fala, nossa, como você consegue enxergar, né? Sim. E é porque eu vou lá, na verdade eu vou lá principalmente depois que todo mundo foi embora, o silêncio, eu gosto muito de música e tal, mas tá sem ninguém lá, me ajuda a visualizar algumas coisas que eu não vejo quando tá todo mundo trabalhando, né? Sim. E a peça do bazar acontece isso. Às vezes quando a gente tem bazar, a pessoa fala, nossa, as peças da parede, que não dá para usar. Sim. As pessoas vão lá e falam, nossa, como assim tá na parede? Nem chega. Porque na parede tem muito teste de esmalte também, né? Sim. Então tem umas cores horríveis lá que eram testes. Porque essa parede começou sem essa intenção, né? Começou só para deixar mesmo. Para deixar lá, depois que foi virando um restaurante, né? E aí a pessoa olha e ela acha lindo. Nossa, eu achei lindo. Então a gente acabou fazendo uma reverência no nosso espaço aos defeitos, né? Sim. As situações que... E é defeito ali, né? Aqui não. Aqui é uma questão para ele e principalmente as cores, né, que utiliza acabam sendo o plus ali, né? Porque se todas fossem monocromáticas, se fossem preto, por exemplo, ficaria estranho, né? Nós temos uma parede lá, quando coincidiu de eu fazer uma encomenda para uma cliente que era um revestimento de 24 por 24. E quanto maior a placa chapada, mais dificultosa ela é para secar. Sim. Ela empena. Ela empena muito, ela trinca, né? O que aconteceu? Eram 50 peças. Eu fiz as 50 peças porque era um peixe que ela queria para fazer uma moldura e tal. E ainda bem que eu estava em obra, né? Sim. Pois das 50 que eu fiz, as 50 trincaram. Nossa! Falei, caramba, vai ser uma perda. E é matéria-prima que vai indo, queima, né? Energia elétrica. Aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa com isso aqui.
Aí eu tinha que concluir a encomenda dela, que ela ia levar para casa de praia dela lá, enfim. E eu falei, quer saber o que eu vou fazer com essa quantidade aqui? Porque é dinheiro, né? Seu lucro tá ali. Eu falei, eu vou colocar na parede do restaurante, que eu tava em obra. Então quem vê lá, vai ver que a gente tem na frente da cozinha um revestimento com umas trincas, assim. E ficou lindo demais, porque nenhuma vai ser igual a outra. Sim. E a gente colocou até uma placa falando sobre isso, né? Legal. De você reverenciar um defeito, o quanto ele fica belo ali, né? Sim. Porque eu não sou igual a você não é igual a mim, e eu tenho meus defeitos, você tem os seus. Sim. E a cerâmica é isso, a cerâmica ela ensina demais. Se a gente for falar de cerâmica, a gente passa E das uma noite, diferenças assim. humanas, assim. Porque cada ceramista é único. Se você tiver uma exposição com 100 ceramistas, você não encontra um trabalho igual ao outro. Caramba, É legal. muito da identidade pessoal, assim. Sim, eu acho que até a parte que nem você falou, você tem uma curva ali entre o artesanato e um processo mais estabelecido, né? Mas que nem você citou muito o torno é uma coisa que vai ser muito humano, né? Muito de acordo com cada pessoa, né? Universal. Não vai, cada mão vai pesar diferente, né? Que legal. Tem alguma coisa que eu não citei aqui, que eu deveria ter citado? Acho que não, acho que contamos tudo. Nossa, contei tudo e mais um pouco. Abriu o coração. Bom, eu faço o convite a todos a visitarem nossa Piracaia, que ela é linda. Nazaré também é. E eu gosto bastante de Piracaia. Eu falo minha esposa fala, eu queria morar em Atibaia, tem academia, tem não sei o quê. Eu falei assim, Piracaia tem mais do que Nazaré. Se eu fosse, eu iria para Piracaia. Piracaia é uma cidade sensacional. Eu gosto bastante. Admirável. E acho que os pontos positivos, assim, entre eles, a gente soma a região, né? Sim. É uma vizinhança muito boa também. Eu gosto muito das cidades, né? Dessas cidades. Eu que estou mais com o Marcos no circuito entre Serras e Águas. Algumas cidades, elas conseguem viver por conta própria. Assim, por exemplo, Atibaia, Bragança. A pessoa pode estar lá e ela vai conseguir tudo que ela quer lá. Mas as outras cidades, principalmente do circuito, elas precisam ser mais integradas. Né? Que nem aqui tem um rodeio daqui, o pessoal de Piracaia vem para cá. Né? Então, ou seja, elas precisam se comunicar. Né? Sequência de festas juninas, isso, né? É um todo. E eu acho que as cidades de Piracaia e Nazaré são muito irmãs, né? Tem muito dessa tradição antiga, religiosa, são cidades... só que eu acho que Piracaia desenvolveu muito mais, eu gosto muito dessa ela tem um território muito mais íntegro, extenso para ser explorado. Nazaré Paulista, por exemplo, o centro fica só no morro. Limitado, é bem limitado. Então ele cresce longe da cidade, né? Então o outro bairro, por exemplo, quando vocês saíram da Dom Pedro, ele cresce para depois da Dom Pedro. Não vai crescer para cá. É ruim essa divisão, né? Com a estrada no meio. Você vê uma coisa curiosa, Bárbara, tem muitas lojas... Eu achava que Nazaré era só do outro lado. Então, descobri para onde cresce. Mas eu já tinha vindo desse lado aqui, logo que eu mudei para Piracaia, porque eu vim na festa da igreja, a festa do Divino. Mas eu não lembrava. Você vê, uma coisa curiosa aqui, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso, tem muitas lojas que tem uma unidade aqui e tem outra unidade lá. Porque... É como se fosse um distrito. Como se fosse um distrito. E tem algumas outras coisas, por exemplo, o cara tem que pegar a rodovia, cruza Dom Pedro, e ele não quer fazer isso, né? Então, ou seja, inclusive quando veio para abrir um banco, que era o Sicredi aqui, a cooperativa, ela abriu lá, porque ela falou, é aqui que a cidade vai crescer, né? Então, curioso, porque com 3 km de distância, é pouco para você ter duas unidades. Mas é como Batatuba, né? Em relação a Piracaia. Também, parece outro local, né? Parece... E o pessoal fica aqui, Nazaré, Piracaia, tem muita gente que vem de bicicleta, passa por uma cidade para outra, sai ali. Sai ali. E é uma coisa muito legal. Então, fica o convite, né, para conhecer. Você citou que o restaurante fica aberto de quarta a domingo, né? Isso, de quarta a domingo. A cerâmica também de quarta a domingo. Que legal. A produção é de segunda a sexta, né? Que legal. E aí tem um restaurante e também vocês têm... dá para consultar quando tem os cursos, né? Que vão estar disponíveis. Nós estamos com vários cursos agora no período de férias, incluindo cursos que não são de cerâmica. Tem macramê, tem saboaria, coquedama, bordado, boneca, tem muita atividade. Caramba, que legal. Fora os cursos de cerâmica, que lá a gente tem a modalidade de torno, a modalidade de modelagem e de pintura, né?
Então tem bastante opção. É porque o espaço é muito legal, né? O espaço permite tem uma isso. oficina agora no dia 24, muito bacana. Tem duas opções de horário, de manhã ou à tarde. Uma oficina de máscaras, que é com uma artista aqui de Atibaia, Alejandra Dal, e uma amiga querida e muito experiente, muito criativa. Legal. A arte dela é única, né, Bárbara? É linda. Gosto demais também. E a ideia do espaço não é só ofertar cursos, mas ofertar também um espaço para o artesão, para o ceramista. Sim. Tanto que quando você vê a nossa fachada, é Fontorikyu Oficina. Porque a gente já tinha essa ideia de trazer outras pessoas também, não só se limitar na cerâmica, né? Sim. Porque o espaço, o que você falou, permite isso, né? Ficou muito grande ali o espaço da escola. Ficou muito legal, né? A Rose, feliz que a gente falou, ela falou que ainda quero chegar nesse ponto de fazer várias peças. Ainda estou engatinhando, mas amando, né? E aqui no YouTube a gente também teve uma mensagem da Vanessa, que é do Turismo Piracaia, falou abraço, sou fã dessas duas. Nós também somos dela. Beijão, Vanessa. Nossa, Vanessa, querida. Que legal. Eu queria deixar um brinde com vocês aqui da Filtra Temp. Poxa, né? Maravilha. E tem, não sou artesão, mas é a gente que faz as canecas, né? É uma coisa que a gente estampa elas, e é uma coisa que eu peguei bem o que vocês falaram da frustração. Foi uma coisa que a gente foi testando, fazendo. O Claudinho viu várias vezes aqui, tanto que a gente teve que jogar fora. Você tem perda também? Também, porque o que acontece, né? A gente queria dar um brinde, né, para as pessoas que viessem ao programa, e a gente pensou assim, e se a gente conseguisse fazer do nosso próprio jeito? Porque como a gente não dava pra gente poder comprar toda vez, porque se a gente criasse um novo programa, hoje tem 2 programas, tem o Empreendedor Interior e tem o Face to Face com a Roseli. Eu falei assim, eu preciso testar, né? Eu preciso criar um programa novo, ter tipo um Media Kit ali pra gente poder apresentar, então eu vou ter que fazer, né? E aí surgiu a oportunidade de uma amiga nossa que se desfez daquilo, só que a gente não sabia nada, eu e a Karina, o Claudinho vi aqui, nunca tinha, nem entendi o que era sublimação, nem nada, né? E veio só o kitzinho, eu falei, vamos ter que testar. Nossa, apanhou bastante. Bastante. Desde o começo que a gente imprimiu as folhas, eu achava que era imprimir e colocar lá. Mas tem um perfil de cores da impressora, tem que ser impresso de um jeito, tem que... A tinta, ela é perecível, eu nem sabia que... Para mim, tinta era um componente químico ali, não, mas a sublimática é perecível, então tem um tempo de validade. E foi uma experiência muito curiosa e tive também. Só que o bom da caneca, ela tá ali firme e forte, né? A imagem, que nem a Roseli levou as canecas dela, manchada, falhada, tudo mais, continua funcionando. Sim, né? a gente usa tudo. Mas é gostoso aprender, né? Nossa, muito legal. E é uma coisa que... Aí o que surgiu, né? Uma pessoa ou outra que falava, mas você não faz uma caneca para uma amiga? Falei, isso que a gente faz é só para pagar o custo da caneca, não é a nossa atividade. Mas aí eu fiz o Empretec do Sebrae, e uma das coisas do Empretec era criar aquela empresa ali, né? Criar plano de negócio. Aquele plano. E eu falei, vamos tentar fazer um kitzinho das mulheres, vamos tentar fazer a caneca. Nossa, mas ali o Claudinho viu que eu ralei, né? Porque era uma fabricação artesanal, era uma maquininha pequenininha que gerava. Então, assim, para fazer umas 40, 50 canecas, que leva 3 minutos para fazer uma. Mas é assim que começa, Então, foi uma coisa muito prazerosa, né? Meio intoxicável, né? Que a gente fica aquele cheiro no local fechado. Mas foi uma sensação muito legal. É que nem você falou da pessoa comer no seu prato, né? Então eu fiz algumas mulheres... Essa sua tá bonita, hein? Essa aqui a gente pegou... Essa é do patrão. E eu não sabia que existia canecas ornamentadas, assim. Eu sempre achava que era algo mais pronto, né? E aí a gente pegou para fazer isso daqui também. E aí teve um evento de mulheres empreendedoras que a gente fez para presentear mesmo elas. E aí era tipo, mulher apoia outra mulher, as frases assim, nossa, era tão legal, porque a pessoa lia aquilo e se enxergava, né? Então virou um gesto de carinho. Caneca é tudo de bom, né? Nossa, demais. Caneca é um super presente. Quando eu vou no local, era uma marca de que eu estive ali. Eu sempre gosto de comprar alguma coisa que me lembra da viagem que eu fiz. Né? A gente faz canecas, ama as nossas canecas, mas quando eu ganho uma caneca, uma do Snoopy, uma da promoção de alguma coisa. Quando alguém pergunta assim, às vezes a pessoa quer dar um presente mais robuscado, assim, mas quando a pessoa chega pra mim, eu tô na loja, que é raro, fala assim, eu queria dar um presente, eu falo, não, uma caneca.
Na caneca não tem erro, né? E é útil ainda. Muito, útil, muito. Não, é muito legal. Eu adorei, muito obrigada. Muito Viu? obrigada. Aqui também Laura Kiel falou, exemplo de empreendedoras, amo muito. Então é isso, eu adorei essa é suspeita. Essa é minha sobrinha. Pelo sobrenome eu desconfiei. Eu fiquei muito feliz de receber vocês. Desde o primeiro momento que o Marcos falou da história de vocês, eu fiquei muito curioso e honrado, né, de ter ido conhecer o espaço de vocês. E me abriu um leque muito curioso, né, eu falo para minha esposa que eu sou um poço de conhecimento abstrato e aleatório, né? Em jogos de conhecimento gerais eu sou muito bom. Mas realmente é que eu acho que por ser jornalista, essas coisas acaba me instigando muito, sendo muito curioso, né? E pesquisando bastante. E é uma coisa muito gostosa de ver. É muito gostosa de ver fazendo. Eu imagino que fazer também deve ser uma coisa muito legal. E a maneira que vocês expandiram isso, né, de maneira tão respeitosa, tão valorizando, né, não só a arte como a gastronomia, que eu acho uma coisa sensacional, porque, que nem você citou mesmo, eu vejo muita gente falando de expansão, muita gente falando de escala, né, tanto na minha empresa quanto isso, eu vejo uma coisa diferente, eu acho que não tem um investimento e tem o negócio que a gente faz parte, né? No meu negócio também eu não quero ter 200 funcionários, mas nunca, não quero ter várias unidades nunca. Eu acho que a gente faz parte daquilo e se mistura com a nossa história, né? Então eu acho isso uma coisa muito bonita que vocês mais fazem. Consistente. E faz parte, né? Você colocar um pouquinho da Bárbara e da Kátia na atividade de vocês, e isso se reflete. Eu estive na loja, tem um quadro de vocês lá, tem, sabe, você percebia aquele ambiente que foi feito com muito carinho. Né? Que foi feito com muito carinho. E eu gostei muito de conversar com vocês. Nós também. E sejam bem-vindas sempre, né? Aqui eu quero fazer um convite para vocês, qualquer hora, sua esposa também, ir lá fazer uma experiência lá na nossa sala de aula, né? Em alguma das modalidades lá que vocês queiram experimentar e se arriscar. E almoçar com a gente lá, ou tomar um café da manhã. Vamos sim. Fica feito o convite. Então, desde o momento que eu fui lá, eu fui muito curioso, fucei em tudo. A hora que você comer a nossa comida. Você foi à noite, né? Foi à noite. Já. Foi à Mas noite. dia mais bonito. Bom, eu sou do dia. E toda hora que o Marcos, eu fiquei enchendo a orelha dele de perguntas. Mas chegou a hora que eu me distanciei, que me afastei, tudo, e eu ficava pensando, isso foi uma coisa maior, como cabe nesse forno? Isso que é o forno? Aí ficava né, tantas perguntas, né? E algumas a gente acabava reconhecendo. O torno, por exemplo, é uma coisa que eu falei, isso aqui eu conheço, né? Isso aqui é onde... É isso que eu vi no filme também. O filme foi uma super referência, né? Então eu fiquei muito feliz de conhecer a história de vocês. Acho que vocês estão certos de terem muito orgulho e muito legal esse reconhecimento, né, que vocês foram construindo ao longo do tempo, porque... Não seria possível se não tivesse dando certo, não chegaria até aqui, né? Então, fiquei muito feliz, viu? Então, sejam sempre bem-vindas. Muito obrigada. Então é isso, gente. Amanhã vai ter esse episódio numa melhor qualidade. Claudinho, eu tô confundindo as câmeras. Isso aqui, né, Claudinho? Amanhã eu vou publicar esse vídeo numa melhor qualidade. Vai estar disponível no YouTube. Vai estar disponível também o áudio, né? Elas têm uma voz muito boa. A Bárbara tem uma voz também que você fala muito de... Excelente para altos vídeos lá no café. Você pode gravar um podcast, viu? É muito boa ouvir sua voz. E vai estar disponível também só no Spotify, para quem quer só ouvir o áudio. E é isso. E a gente vai pegar vários cortes da nossa conversa e publicando ao longo do tempo, porque... Muitas vezes as pessoas conhecem o nosso trabalho através de um corte, né? Sim. Que isso é muito legal. Então é isso. Agradeço o Claudinho, obrigada, pela condução. Claudinho, valeu. Quem acompanha a gente de casa, o Marcos, que nos apresentou, que está aqui sempre nos bastidores. E é isso aí, gente. Até semana que vem com o programa da Roseli e depois o Empreendedor Interior daqui a 15 dias. Isso aí, Claudinho. Valeu. Até.